Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedora. Olha que informação chocante. 98% das pessoas que assistem o meu canal não são inscritas. Isso é um pecado, me deixa triste, mas eu não vou desistir. Eu queria muito contar com a sua ajuda para a gente aumentar o número de inscritos que estão assistindo esse vídeo. Que tal você clicar aqui embaixo, se inscrever e fazer parte da família EmpreendaCast? Aqui a gente é um podcast que fala de empreendedorismo de verdade. Clica aqui, não custa nada, vai ser rapidinho e a gente vai passar vários anos juntos. Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedora, fala aí, sonhador e sonhadora. Dependendo de como você está sentado aí, se você está com dor na coluna ou não, eu vou te provocar a prestar atenção nesse episódio. Médico empreendedor, o Dr. Coluna, vamos explorar tudo sobre a medicina, a especialidade, mas também como um médico se planeja, se organiza e faz gestão do seu negócio. O médico já nasce empreendedor, autônomo, mas será que ele tem essa mentalidade? Que momento que ele entende isso? Qual é o próximo passo de um médico de sucesso? É criar uma clínica? É fazer uma rede? É criar um plano de saúde? Não sei. Vamos entender com esse cara quais são os pontos e como que o médico se planeja dentro do empreendedorismo, mas principalmente também falar sobre coluna. Eu tenho minha mãe com uma dorzinha na coluna, eu vou aproveitar também para perguntar algumas coisas. Claro que a gente não vai se consultar aqui, você tem que procurar o seu médico. O que a gente vai fazer aqui é tirar as dúvidas gerais e um pouquinho do que acontece com estatísticas e tudo que o doutor vê lá no dia a dia no seu consultório. Naquela câmera ali, diga quem é você e o que você faz para minha galera. Tudo bem, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. De formação eu sou médico, é a minha primeira atuação. Hoje eu tenho outras fontes de renda e outras formas de atuação. A medicina vai tomando rumos secundários, mas ainda é a minha principal fonte assim, de vida ou de interesse. Agora, o empreendedorismo ele vem me cativando já há muitos anos. Então, hoje a gente tem uma corporação, eu e minha esposa, a gente tem outros modelos de negócio, outros modelos de gestão. Nós temos uma empresa de tecnologia, que é a Life Center Shop, que é um marketplace voltado para a área da saúde. E a gente tem hoje como principal fonte de investimento aí o agronegócio e o investimento em aquisição de propriedades na região norte para crédito de carbono e preservação ambiental. Ah, que loucura. Muito maluco. Para quem gosta, assim, é tipo um mundo à parte, assim, cheio de oportunidades aí. Acho que talvez seja o futuro. Então, a gente tem tecnologia, aquisição de imóveis, agronegócio para crédito de carbono e mercado financeiro para investimento e organização patrimonial a longo prazo. Então, a gama é vasta. Aí a gente pode conversar sobre o que você quiser. Aí, mas esses dias aí você estava fazendo uma cirurgia. Não, assim, é a minha principal atuação. Assim, na verdade, minha vida é muito louca, porque eu não... sei lá, 18, 19 horas ligado por dia, porque são muitas atividades por dia. Mais família, etc e tal. Então, são vários ramos de atuação. Agora, a medicina é o que eu comecei primeiro, então é o que eu tenho mais foco, é o que eu sou mais conhecido, é o que eu faço como de uma maneira mais regular. Sim. Mas o resto vem crescendo aí. Como é que você chega a escolher a profissão médico? É desejo da sua mãe ou... Não, então, eu acho que a medicina acho que é vocação. É vocação. Tipo, se você for pegar na relação custo-benefício, é uma profissão que não vale. Assim, os anos de estudo, de dedicação, de formação, perto do que você vai ter um ganho assim, real, acho que se você profissionais assim, desse gabarito poderiam ter um ganho financeiro maior em outras áreas. Não que eu não ganhe muito bem com médico, eu ganho muito bem com médico. Mas eu acho que se você não for vocacionado, você desiste, para no caminho. É muito sofrido, entendeu? Quanto tempo de estudo tem? Quanto tempo você ficou de faculdade? São 6 anos de faculdade de medicina. Daí você termina a faculdade, você tem que entrar numa residência, que a maior peneira é a residência médica, não é entrar na faculdade, por incrível que pareça. Aí são 3 anos de residência de ortopedia, e você tem que prestar a prova da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Se você for aprovado, você pode se candidatar para fazer uma subespecialidade. Aí você tem que passar em uma segunda prova de residência, que é para cirurgia de coluna, e fazer mais 2 anos. Então, são 6 anos pagando faculdade, 3 anos de residência 9. básica, ganhando praticamente nada, e 2 anos gratuito de subespecialidade. São 11 anos de formação. Caramba, então você consegue pegar no bisturi a primeira vez valendo mesmo? Com 31 anos, 32. 31, 32 anos. É, muito longo. E aí, qual que é o caminho? Você trabalhar para uma grande rede, um hospital, ou abrir seu consultório? Eu comecei meio que simultâneo. Que meu pai é ortopedista de formação, cirurgião de quadril. Eu só faço coluna desde que me formei. A minha mãe é pediatra.
Então, eu trabalhava metade no consultório do meu pai e metade em grandes corporações, grandes hospitais. Aham. Hoje, a gama de hospitais está diminuindo porque você tem grandes redes que foram adquirindo essas outras hospitais. Aí eu fui crescendo, até que há quase 10 anos atrás eu parei no Sírio, e estou no Sírio já faz muitos anos. É. Cara, quando você se posiciona como doutor coluna, por que você escolhe a coluna e como é a coluna? E essa história do Dr. Coluna foi meio que uma brincadeira de marketing, né? Mas que deu certo. Agora, eu quis fazer esse jeito da coluna porque tipo, um dos maiores medos que eu tinha era ficar preso num corpo doente. Por isso que eu fui fazer ortopedia, por isso que depois eu fui fazer coluna. Então, é que às vezes as pessoas não param para pensar nisso. Aham. Mas se você parar para pensar, tipo, você ter... E é uma realidade de muita gente, principalmente da população de terceira idade. Estou falando nem de acidente ou paraplégico, estou falando assim da população normal. Então, se você for para pensar que você vai envelhecendo, vai degenerando, a cabeça está sadia e o corpo não responde pô, é apavorante, né? Tipo, pelo menos para mim era. Então, eu fui fazer ortopedia, que é manutenção de movimento e sistema locomotor, e depois fui fazer cirurgia de coluna com o objetivo de não permitir com que as pessoas passassem por esse sofrimento, de ficar preso num corpo doente. Aí, nessa trajetória lá nos primórdios, anos atrás, eu tive essa visão de que o mundo digital podia dar certo, entendeu? Ou uma coisa lá atrás, eu comecei a procurar equipes de assessoria e que trabalhassem essa parte do mundo digital. Passei por algumas, foram muito frustrantes, até que eu entrei na Medellín, que é a empresa que me associa hoje. Eles são voltados para essa área médica e, pô, a gente teve um sinergismo gigante, que eles conseguem, eu digo assim, ser eu nas redes digitais. Legal. Porque são, assim, são profissionais e pessoal de produção de conteúdo que já estão comigo há muitos anos. Então, eles já sabem o que eu penso, eles já sabem o que eu respondo. Como você fala e o que você... Então, assim, eles acabam reproduzindo eu de uma forma, assim, bem efetiva. E o que sai do padrão, aí eu intervenho. Entendi. Então, assim, por exemplo, quem entrar na minha rede, o pessoal que entrar, a gente responde todas as perguntas, todas as pessoas, todos os comentários, todos. O que eu consigo, o que a minha equipe consegue responder como eu, porque já respondeu milhares de vezes as mesmas coisas, faz. O que sai do padrão, eu respondo todas. Então, eu entro lá, por exemplo, as ferramentas digitais facilitam muito o trabalho. Uhum. Então, por exemplo, assim, a Rita, que está aqui, atrás das câmeras, ela chega lá, seleciona o que tem de diferente, passa para mim, eu, no trânsito dirigindo, vou respondendo por áudio, ela digita e responde. Então, a gente responde, todo mundo tenta dar uma assessoria. E aí a rede digital foi crescendo, mas é mais uma brincadeira, né? Uma brincadeira saudável, mas tipo, eu não vivo disso. Eu vivo da medicina, eu vivo de empreendimento, eu vivo de negócio. Eu não vivo da rede social, mas a rede social me traz visibilidade, é uma coisa que eu gosto. Te traz mais autoridade ou te traz agenda cheia? Não, agenda cheia de jeito nenhum, meu. É? De jeito nenhum. Assim, se você for investir... Pô, fiz até uma gestão de marketing, acho que o que eu aprendi lá é uma coisa bem real. Se você for quiser investir em... Posso falar marca aqui? Pode, quanto você quiser. Se você quiser investir, tipo, para trazer retorno de paciente, é Google. Ou Google Ads, esse tipo de tráfego pago. Porque o cara vai digitar lá e vai colocar assim... Dor na coluna. Cirurgião de coluna no ABC, Paulista. Os melhores cirurgiões de coluna do Brasil. Grandes referências. Ele vai digitar, o Google vai dirigir, ele chega em você. Eu acho que quando a gente fala de Instagram ou outras redes digital, que é o que eu gosto mais, me traz mais prazer, eu acho que é mais voltado ao que eu... Eu não sei nem se esse termo foi copiado depois ou se já foi citado, mas é uma coisa que na minha cabeça eu criei, que é credibilidade digital. Então, por exemplo, o cara chega lá e digita Dr. André Evaristo. Aí, pô, tem 1 milhão de referências, 10 mil entrevistas, 100 programas de TV. Então, isso te cria uma credibilidade. Mas ele já vai atrás de você por um outro motivo. São poucos pacientes que chegam atrás de mim porque ele me viu no Instagram, aí ele gostou de... É pouco. Entendi. A maioria, ele tem uma referência minha por um terceiro, ou por e aí, a partir disso, ele entra na internet e falou, pô, esse cara é legal. Aí ele começa a ver sua vida e aí a coisa começa a... O boca a boca ainda é algo forte dentro da medicina. Ainda é. Assim, você não vai ser operado por alguém que você não conhece, não tem uma referência, é difícil, entendeu? Sim. Agora, eu queria te fazer uma provocação antes da gente entrar um pouco no mundo da coluna e do empreender. Como é que você enxerga hoje o mundo que a gente está 2025? A Gabi, por exemplo, mandar um parabéns para ela, Obrigado, um abraço, né? agradeço, cara. Isso. A Gabi, com seus 14 anos, talvez ela tenha o avanço da inteligência artificial absurdamente. A gente conseguiria usar o chat GPT por uma série de coisas. Mas você vê a inteligência artificial substituindo o médico? Não. Claro que tem o lance manual. Não, assim, não né? vejo. Assim, eu vejo a inteligência artificial, eu tenho bons olhos relacionados a isso. Porque tem muita gente que tem medo, etc e tal. Eu nem penso nisso, porque esses grandes passos tecnológicos não tem como você voltar atrás.
Assim, não tem como você desfazer a inteligência artificial porque ela pode dar uma complicação no futuro distópico. Assim. Apesar de ser um tema que eu gosto de assistir em termos de entretenimento. Mas eu não me atenho nisso achando que a gente vai viver isso. Que um robô vai me operar. Não acho, não acredito. É. Não acredito, assim, porque quando você fala do tratamento de humanos, para que você tenha um resultado, a relação médico-paciente ainda é o principal fator. Aí o pessoal fala assim, pô, André, por que você tem tanto sucesso no tratamento que você faz? É pela técnica cirúrgica que você usa? Apesar de ter técnicas cirúrgicas hoje que eu uso que foram desenvolvidas por mim, mas assim, e rodaram o mundo. Mas eu acho que não. Eu acho que o que me traz mais sucesso é porque eu entendo as pessoas. Então, por exemplo, às vezes o paciente chega lá e ele fica assim, doutor, o que você tem? O cara fala assim, ó, no exame. Aí eu falo assim, bicho, deixa aqui. Deixa eu guardar aqui. Conversa comigo, pô. Deixa eu entender você, porque eu não posso te oferecer algo que eu não entendo que eu estou te oferecendo. Aí eu entendo a necessidade daquele indivíduo, porque um indivíduo, te dá 2 perfis. Um cara de 44 anos com sobrepeso e com um casamento ruim, uma vida, um quadro depressivo relativo, que sonha em ter grande sucesso, rodar o mundo e subir o Everest. Ele vai ter um perfil de tratamento, ou merece um perfil de tratamento diferente do que um senhor de 66 anos de idade que tem por objetivo maior cuidar do sítio dele. A demanda biomecânica desses indivíduos é diferente, a questão motivacional para esses indivíduos é diferente. O produto que esses indivíduos querem comprar, entre aspas, é diferente. Se eu der o mesmo tratamento, a mesma técnica, o mesmo resultado, talvez um fique satisfeito e o outro não. Então, assim, eu tenho que entender a parte humana daquele indivíduo. A parte humana envolve a parte mental, a biomecânica social, o envolvimento dele cultural ou não, os preconceitos que ele tem ou não. Aí, a partir disso, eu consigo oferecer para ele, em termos de saúde, um produto que é o que ele precisa. Entendeu? Mas todos eles vêm com a mesma necessidade e já com o quesito dor assim, latente. A dor é o principal sintoma. Se você for pegar a dor, é o principal sintoma. Mas o principal sintoma, eu acho que talvez de todas as partes, até de empreendedorismo, que você criar um produto, você tem que entender qual é a dor do seu cliente, né? Sim. Mas a dor é o principal sintoma. Você tem outros sintomas, você tem perda de coordenação, adinamia, que é falta de vontade, você tem perda de sensibilidade, perda de força, paraplegia, tetraplegia, deformidade. A gama de sintomas é enorme, mas assim, a dor é o que é mais fácil de você digerir, é o explanar. principal que ele te procura, né? Perda de força ou perda de função e dor. Mas dor é o principal. Deformidade também. E hoje a coluna, o quanto ela representa do brasileiro? O quanto a gente tem dor de coluna? Não, eu costumo dizer que desempregado eu não vou ficar, entendeu? Porque assim, não estou dizendo a parte religiosa porque eu sou extremamente espiritualizado, mas o ser humano ele não deixa de ser uma máquina e não deixa de ser um bicho que vem evoluindo. Apesar da gente ter uma alma e um espírito, eu acredito nisso. E se você for ver, o ser humano é o único animal que tem a posição bípede. Então, a posição bípede ela é uma sobrecarga biomecânica enorme para o indivíduo. Então, conforme a gente vai vivendo mais e vai atingindo longevidade, os problemas e as patologias da coluna degenerativas, ou seja, relacionados ao envelhecimento, começou normal e vem degenerando com o passar. Porque você fala degenerativo, o cara já tem medo, né? Porque não entende o conceito. Degenerativo não quer dizer uma coisa tão grave, quer dizer uma estrutura que ela é normal e ela veio degenerando, desgastando e envelhecendo no decorrer de uma vida ou de uma década, de uma geração. Então, a tendência de você ter hoje é de você aumentar os problemas de coluna, você ter mais problemas de coluna, você ter mais degeneração, você ter mais sintomas conforme a população vai envelhecendo. Esse é um tema que, eu gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes as pessoas não têm noção da realidade. Então, se você for pegar e for ali no Museu do Ipiranga, aqui que nós estamos em São Paulo, aí você vai no Museu do Ipiranga e você coloca assim, você chega lá para ver as fotos, aí tem, sei lá, Marquês de Sá, sei lá, algum nome assim. Aí tem 1920, aí você pega uma moça do começo da década de 20, 1920, 100 anos atrás. Com 40 anos, ela parece uma senhora de 80, pô. Hoje você pega um paciente de 40 anos, é uma criança. Pô, eu me sinto super bem, eu faço Muay Thai, Judô, Jiu-Jitsu, luto todo dia, tenho meu serviço militar obrigatório. Então, assim, a noção de longevidade é diferente. Quando eu me formei, se chegasse um paciente de 90 anos, o professor chamava e falava, vem ver esse casal aqui de 90 anos. Hoje, todo dia eu atendo 3 ou 4 com 90 anos. As pessoas com 85, 86 dirigem. Meu pai tem 82, trabalha todo dia. Então, assim, a relação de longevidade mudou. Completamente. Completamente. Então, você pega um paciente de 60 anos, ele tem 40 anos pela frente. Eu tenho 44. Então, assim, um paciente de 60 anos, ele tem pela frente tudo que eu já vivi ou mais, porque a medicina pode se desenvolver. Então, essa noção de longevidade, ela tem que estar
embutida na cabeça das pessoas. Assim, a relação de tempo ela tem que estar embutida na cabeça das pessoas. E quanto mais essas pessoas viverem, mais problemas de coluna elas vão ter. Então, hoje a gente tem estudos que dizem que quase 100% das ressonâncias feitas acima de 60 anos, alguma lesão ele vai ter. Não quer dizer que ele tenha sintoma ou que isso seja grave, mas alguma alteração acima de 60 anos ele vai ter. Todo ser humano vai passar por uma crise de dor lombar com irradiação para as pernas de forte intensidade. Todos, 100% das pessoas, ou mais para frente ou mais para trás. Hoje, as doenças da coluna são a primeira, a depender da estatística, a primeira ou segunda causa de busca ao pronto-socorro. Em algumas estatísticas, ganhando do resfriado comum ou das viroses respiratórias típicas. Uhum. Então, assim, eu brinco que emprego não vai me faltar. O que eu bato na tecla e venho batendo na tecla já há alguns anos é que as patologias da coluna, elas tinham que ser encaradas como uma questão de saúde pública. E não como uma patologia da coluna, um problema de coluna, mas como uma organização de saúde pública assim, voltada para um tratamento, para uma prevenção específica. Porque hoje, assim, de longe, é a principal causa de afastamento e de incapacidade no INSS. Ah, é? E, às vezes, as pessoas não têm a noção real. Então, você pega um paciente de 50 anos, com uma hérnia de disco extruso, um caso degenerativo, com uma cirurgia não adequada, porque o sistema de saúde não permite com que você faça, sistema de saúde, não permite com que você use técnicas mais modernas ou tratamentos mais modernos por uma questão de custo operacional. Esse paciente se aposenta por invalidez com 52 anos. Ele vai ficar 48 anos sendo sustentado pelo Estado. Só que o Estado somos nós, pô. Então, assim, o impacto social disso é muito grande, pô. Sim. Então, assim, são coisas que às vezes são matemáticas que às vezes as pessoas não querem fazer essa conta. Mas é uma conta que valeria a pena ser feita. Agora, doutor, quando a gente fala da coluna, né, se a gente pegar esses 100 anos, vamos aproveitar esse gancho. Esse gancho, De tempo. a gente tem uma evolução da tecnologia, do automóvel, dos veículos, e a gente foi tendo outros agraves com relação ao que pode atingir a coluna. E a gente vive um que é praticamente a doença do momento, que é o celular. O celular, o pescoço, a postura. As escolas agora acabaram de aderir à proibição do celular na escola. Onde que eu quero chegar contigo? A evolução também do que a gente tem de opções dentro do mundo que a gente está vivendo vai tornando a gente mais preguiçoso, menos preguiçoso, mais dobrado, menos dobrado. E o celular deixa a gente praticamente o tempo todo com o pescoço... Sim, em relação a isso, eu preciso responder para você... Gustavo, com a verdade, entendeu? Uhum. Eu poderia dar uma resposta mais da lacração, entendeu? Mas eu vou responder para você a verdade. O que a gente tem de estudos hoje é que é o seguinte: o uso do celular, o uso demasiado, por tempos muito prolongados de devices tecnológicos, etc. e tal, hoje, o que a gente tem de estatística hoje é que ele vai te causar dor. Eu posso jogar a proporção lá para frente que isso, ao longo dos anos ou das décadas, pode trazer problemas ocupacionais ou problemas de saúde. Hoje ele vai causar dor. Uhum. Se eu ficar aqui 8 horas no meu celular na mesma posição, eu vou ficar com uma dor no pescoço. Eu não vou desenvolver uma doença por causa disso obrigatoriamente. Tá. Ou, ao longo dos anos, eu tenho vários outros fatores que podem estar associados a esse uso. Então, o que a gente diz é que, assim, fora os casos assim muito escarrados, se a gente for pegar o quadro degenerativo como um todo, o principal componente é genético. Então, é uma predisposição genética a ter patologias da coluna de forma mais precoce ou de forma mais tardia, porque 100% dessa população com envelhecimento vai passar por algum problema relacionado a isso. Associado a isso, eu tenho uma doença multifatorial. É que nem um avião, não cai por um fator. Eu tenho várias agressões que essa coluna sofreu durante a vida. Então, tem má postura, falta de atividade física, obesidade ou atividade física em excesso, microtraumas de repetição, a questão laboral que é entre o celular, computador, a altura da mesa, home office, paciente mais em casa, ansiedade, entendeu? Assim, algum acidente automobilístico que desencadeou um processo, algum acidente traumático, ou time de atividade esportiva, que a gente sabe que faz muito mal para a coluna, isso daí é um fato mesmo, são questões laborais relacionadas a tremor ou vibração, então é britadeira, motorista de ônibus, motorista de empilhadeira, alguns tipos de atividades industriais específicas. Então, são várias agressões que aquele indivíduo vai fazendo do decorrer da vida, e aí você vai ter um desfecho traumático, um desfecho grave, um desfecho aí ruim. Então, de prevenção, a gente tem controle da postura, atividade física regular de baixo impacto. É difícil, né? Controle da postura, atividade física regular de baixo impacto, contínua e frequente, e controle do peso. E quando eu falo controle do peso,
Eu não estou falando controle do peso para o padrão de estética internacional. Estou falando controle do peso para um índice de massa corporal saudável. Então, você vai ver o seu MC lá, ele está normal, um discreto sobrepeso. Não vai alterar a sua coluna porque você está 1 quilo acima do padrão estético, entendeu? Então, assim, não gosto muito dessas falsas hipocrisias. O que a gente vê na prática que traz maior resultado e melhor resultado é a atividade física. Independente de qual for. Então, a atividade física ela nunca vai ser prejudicial. Se for de baixo impacto, melhor ainda. Se for de baixo impacto, então se for falar assim, o padrão ouro de natação, de exercício para quem tem problema na coluna, talvez seja a natação. Tá, mas eu fazer crossfit vai te fazer mal? Vai se você fizer num lugar ruim, com um professor maluco e com uma sobrecarga de peso. Se você fizer... Então, assim, não é, o crossfit é excelente, pô. Um exercício militar de altíssimo rendimento, com resultado excelente. Ah, eu tô 20 quilos acima do meu peso e eu tô sedentário há 20 anos. Eu vou resolver fazer crossfit. Pô, não aconselho. Assim, começa com uma atividade física mais... É UTI, no outro dia. Exatamente. Começa com uma atividade física mais leve. Começa com uma caminhada, uns 15 dias, uma hidroginástica até completar um mês e meio. Aí você passa para academia, para musculação convencional. Vai ganhando peso, vai evoluindo. E talvez daqui a 3, 4 meses, 4, 5 meses, você esteja fazendo uma atividade física de uma intensidade maior. Aí você fala, pô, então você está dando a receita do bolo da genialidade? Não, tipo, é o óbvio. É só o bom senso. É que às vezes a gente foge do bom senso, do senso comum, né? Mas a gente, no Brasil em si, se a gente fizer um recorte do brasileiro, a gente tem um brasileiro com sobrepeso e com a coluna a gente tem, assim, esmagada? A gente tem uma epidemia de obesidade e a gente tem uma epidemia de maus hábitos. Aí, eu diria assim, acho que isso é visível, né? Sim. Acho que isso é visível. Mas não a números americanos, assim, né? Em termos de obesidade, eu acho que não. Acho que o termo de obesidade americana é muito mais grave. E hoje a gente fala brincando que só fica... Hoje, com essas medicações novas que você tem, Mounjaro, Ozempic, ou não sei o que, Grolab, essas medicações mais novas, esses tratamentos mais recentes de obesidade, só tem obesidade quem não tem dinheiro para pagar a medicação. Que não tem como você não perder peso com essas medicações. Sim. Ah, não estou dizendo que você não vai perder e não vai ganhar. Não estou dizendo que você não precisa fazer um controle, uma dieta. Não. Sim. Mas aqui a gente está... você bem pontuou, né? Não é uma consulta médica, é um bate-papo. Mas com o tratamento mais moderno, se você tiver dinheiro para ter acesso a essa medicação, você vai ter perda de peso até o peso que você quiser. Sim. A manutenção dali já é outra conversa. E tem o fator mente também, né? Que acho que a cabeça ela é parte crucial. A minha cabeça é de gordinho, meu. Putz, total. Total. Eu tenho que me policiar o tempo inteiro, porque assim, eu prefiro não comer do que comer pouco. É engraçado. Sim. Eu também gosto de ir até o fim. Exato. Né? Agora, assim, aí você fala, pô, mas tal. Eu falei, eu sou humano. Assim, não é porque eu quero fazer que às vezes eu faço. Pô, muitas vezes eu levanto da mesa não saciado por uma questão de consciência. Sim. Mas a minha mentalidade é de obeso. Sim. Só que eu tenho consciência disso e eu tento trabalhar isso de uma maneira melhor. Tem uma frase, eu aprendi com o Jacaré Banguela num stand-up, que era o seguinte: se você me ligar na hora da janta ali e falar, oi, e aí, Gu, beleza? Vamos jantar? E eu estiver no meio da pizza, eu vou falar, mano, deixa eu só terminar a pizza, a gente já vai. Isso aí. Eu não vou recusar eu também não vou recusar também. Agora, doutor, quando a gente fala de uma coluna e o sistema único de saúde, hoje, por exemplo, minha mãe, ela tá fora ela tá no sistema único de saúde. Ela tá lá com uma lesão, ela tá com um problema na coluna por trauma. Uhum. Hoje a gente tem acesso à cirurgia e recuperar essa coluna, ou a gente tem o arroz com feijão? Eu vou dizer para você com 100% de confiança que não tem acesso. Tá. Não tem acesso. Eu assim, eu fiquei muitos anos no sistema, nunca trabalhei pro SUS. E nunca tive nenhum emprego governamental, me orgulho disso. Mas eu trabalhei de maneira voluntária durante 12 anos para a Faculdade de Medicina da ABC e hoje ainda dou aula de graça na Faculdade de Medicina da ABC. Mas eu não faço mais parte da parte assistencial porque a frustração foi tão grande que eu não quero ser cúmplice do sistema. Uhum. Apesar de eu ter orgulho das pessoas que estão lá, porque o cara tenta dar o melhor com o pouco que tem. A questão que eu acho é que a gente não discute no Brasil o que realmente importa. Então, vou te dar um exemplo. Eu não vou citar um país europeu porque eu não quero errar a nacionalidade, mas teve um país europeu que eles chegaram numa discussão que eles queriam Viagra no posto de saúde. Legal. Essa discussão ela foi até o parlamento desse país europeu. No parlamento desse país europeu, eles fizeram uma discussão séria a nível de país, um plebiscito, se eu não me engano, e discutiram que dos 3 remédios de pressão, eles queriam tirar um remédio de pressão para ter 2 categorias de remédio de pressão no posto de saúde.
ou no serviço gratuito, e eles queriam Viagra dentro do serviço público de saúde. É uma decisão da nação. Aqui a gente não discute isso, pô. A gente está discutindo se a fulana brigou com o filho da outra no avião. Sim. Você entendeu? Fulana que tá na casa do vidro do BBB. Exatamente. Recebendo ou não informação. informação. E às vezes, por exemplo, você vê... Pô, eu nem quero discutir a questão política, não sei o que você quer, eu discuto também. Assim, por exemplo, a gente está vendo os nossos senadores, o deputado, aí o cara tá... Um vai de boné, o outro vai não sei o quê. Independente da frase que tá no boné, você fala, pô, você é senador da República, irmão. Assim, nós temos muita coisa séria, o país está quebrado, o sistema público de saúde está horrível. Sim. Assim, entendeu? Então, não é nem a questão do lado. Para mim, os dois estão errados. Essa a gente está discutindo realmente a solução. Exatamente, coisas que Independente do método e o que acredita. Exatamente. Né? Se a gente está discutindo... exatamente. Pô, você foi brilhante. Então, eu acho que isso daí é uma questão que a gente tem que discutir. Então, vou te dar um exemplo de uma lesão traumática do idoso. Uhum. Se você for pegar na maioria dos serviços públicos e você tiver uma lesão de baixa complexidade, o médico vai chegar para sua mãe e vai falar assim, ó, dona fulana, a senhora vai colocar esse coletinho. O paciente idoso odeia usar colete porque machuca a pele, a mama é caída, não adapta, é horrível. Pô. Aí ela vai deixar sua mãe 6 meses no colete para ver se isso daí vai ter resultado ou não. Se não tiver resultado e a vértebra continuar achatando, ela vai passar por uma cirurgia para colocar 2 parafusos para cima e 2 para baixo, num osso osteoporótico com alta taxa de complicação. Se você chegar num... Como furar... Se você chegar num serviço de excelência como o que eu estou hoje, e a sua mãe chegar com uma fratura de baixo grau, a gente vai fazer 2 furinhos, um de 1 milímetro de cada um dos lados, coloca uma canulazinha guiada por tomografia dentro da vértebra, insufla um balão para trazer ela para a posição normal, injeta cimento ósseo, no dia seguinte ela vai embora andando sem dor curada. Caraca, literalmente... Entendeu? Então assim, mas... Tratar no colete dá, mas você vai querer sua mãe 6 meses num colete machucando, entendeu? Então, assim, agora, esse tratamento, ele tem um custo elevado. E um custo que hoje não tem como o Sistema Único de Saúde, eu não digo nem com a verba que tem, porque muita gente sabe que é desviado, mas assim, com o que chega na linha de ponte, não tem como o médico fazer isso, porque ele fala assim, pô, como a cirurgia convencional, com tratamento convencional, eu atendo 100, eu não posso atender 1, se a fila é de 1000. Sim. E a gente está falando de uma cirurgia numa grandeza de quanto em valor? Uma cirurgia dessa, assim, é algo em torno de 200 mil. 200 mil reais. Mas, tipo assim, uma cirurgia dessa... Eu tô chutando, tá? Uhum. Só pra questão de proporção. O colete custa 500. Entendeu? Então, assim, é uma relação que a gente tem que levar em consideração. Eu não faço gestão. Eu não tô aqui para fazer gestão. Uhum. E eu não sou pago para achar essas soluções. Nossos políticos são. Sim. Mas, assim... Veja, Gustavo, que tem coisas mais importantes para a gente discutir do que o que a gente está discutindo, entendeu? Sim. Aí você fala, pô, André, mas você... O que você pensa da pauta de costumes? Pô, a pauta de costumes para mim é muito cara. Mas eu entendo que tem coisas mais prioritárias para a gente discutir do que a pauta de costumes hoje no Brasil, do jeito que está. Sim. A saúde em si, a gente tem durante tempos, eu escutei a palavra um sistema de saúde sucateado, né? A gente ainda tem equipamento e... Que geração a gente está do que está oferecido hoje no sistema? Eu não teria nem como categorizar isso para você, porque é um abismo gigantesco. Você já operou num hospital? Já, operei muito. Operei durante 12 anos na faculdade de medicina BC gratuito. Entendi. Aí foi ficando tão ruim que eu não conseguia mais, pô. Porque eu estava colocando meu CRM em risco, entendeu? Sim. E assim, foi chegando num quadro que assim, o gap tecnológico foi ficando tão grande que eu falava assim, pô, mas se eu errar aqui, com a tecnologia que eu estou usando, sabendo a tecnologia que tem, como que eu digo para minha consciência que eu não sou culpado? Porque eu vou chegar lá no juiz e eu vou falar, excelência, aconteceu isso. Mas por quê que aconteceu isso e não acontece no outro hospital que você faz? Eu falo, porque lá eu tenho uma tecnologia que ali eu não tinha. Ele vai falar assim, mas por que você fez, pô? Porque você topou, né? Por que você se sujeitou a isso? Entendeu? Se ninguém se sujeitar, talvez mude. Mas como que você não se sujeita se você está na linha de ponte e o cara está morrendo, entendeu? E precisa diminuir a fila, né? Exatamente. Então, tipo, eu aplaudo quem está lá. Não consigo mais fazer parte, mas aplaudo quem está lá. São heróis, pô. Sim. Agora, doutor, quando a gente avalia o que vai no dia a dia lá na sua consulta, no seu consultório, qual que é a necessidade maior hoje? É
é traumático, porque aí a gente tem situações Não, que... assim, não, o grande, assim, a gente tem 3 grandes pilares, que quando a gente for falar de coluna, a gente vai pegar 3 grandes pilares. A gente vai ter as lesões traumáticas, Tá, as lesões degenerativas, que são relacionadas ao envelhecimento do indivíduo, não é a idade do indivíduo em si, tá. e as deformidades. Assim, esses daí seriam os 3 grandes pilares. Deformidades em Você decorrência pode de tumor, esse tipo de coisa. não, pode ser escoliose, cifose, Tá. congênita, adquirida, mas são as deformidades mesmo. Uhum. Assim, estatisticamente, as doenças degenerativas elas são altamente prevalentes, altamente dominantes. Assim, a quantidade de pacientes com doenças degenerativas é muito superior aos outros pilares, mas são pilares diferentes de abordagem do indivíduo. Agora, eu posso dizer para você, Gustavo, com 100% de chance que assim, é muito difícil ter um problema hoje que a gente não resolva de uma maneira efetiva. Eu não vou te dizer assim que a gente não consegue resolver 100%. Eu tenho um paciente com uma doença muito grave, às vezes eu não consigo deixar ele perfeito dentro das expectativas, mas todas as doenças a gente tem uma solução satisfatória. Pacientes assim, de extrema gravidade, hoje a gente monta um chip de coluna que chama neuromodulação, que auxilia na força motora, auxilia na urina, auxilia na micção, tira a dor de pacientes que gritavam de dor e estavam adictos por altas doses de medicação. Então, hoje é quase assustador de você ver a evolução tecnológica. Mas essa evolução tecnológica ela tem um custo. E não é toda a população que, infelizmente, tem como pagar por isso. Agora, a parte que a gente tem de impressão, de tecnologia, até de prótese, evoluiu bastante também? Absurdamente. Então, por exemplo, quando eu me formei, basicamente a gente fazia cirurgias descompressivas para tirar compressão abertas, Uhum. e cirurgias para fusão de osso com instrumental assim primordial, bem precoce mesmo. Hoje, uma cirurgia que antigamente eu faria uma incisão de 15 centímetros a olho aberto, hoje eu faço com uma incisão de 1,5 por endoscópico ou 2 por via aberta e com uso de microscópio com inteligência artificial. Antes eu tinha que dissecar toda a musculatura para causar uma lesão enorme no doente para conseguir ter acesso à estrutura que eu queria operar. Hoje eu uso um tubinho de 2 centímetros de diâmetro. O paciente interna de manhã vai embora à tarde, ou vai embora. Eu não mando à tarde por uma questão opcional, mas vai embora no dia seguinte. Tratamento de dor de paciente tinha uma crise lá. Entrava em crise, ia ficar 60 dias com dor. Hoje você faz uma picadinha guiada por tomografia, injeta corticoide, no dia seguinte o cara vai embora andando. As cirurgias de fusão, a gente ainda faz para pacientes selecionados, mas cada vez a gente faz menos. Até 55 anos, eu consigo tirar o disco doente e colocar um disco artificial de terceira geração, que é anatomicamente igual ao disco normal. Você tinha um paciente que, há 10, 15 anos atrás, ele operava a coluna e ele estava condenado a fazer hidroginástica e natação e viver com uma dor crônica. Hoje, em 90 dias, ele está correndo na esteira, em 6 meses ele está no jiu-jitsu. Tá brincando. Então, assim, o salto tecnológico é gigantesco. Então não tem mais aquele lance de ficar, a que a gente chama de carnificina, né? Abre. Assim, ainda tem para as deformidades. Que aí, por exemplo, para eu tratar uma deformidade, eu pego uma deformidade em S, assim, que nem... Vou exagerar, mas um corcunda de Notre Dame. Uhum. Então, para você corrigir uma deformidade dessa, é uma carnificina, que a gente faz muito na CD. Eu tenho 2 empregos, uma cirurgia e outra CD. Então, a gente ainda faz carnificinas desse tipo. Assim, Mas você consegue arrumar o corcunda de Notre Dame? O corcunda de Notre Dame não, porque ele já é um adulto, um senhor de idade. E ele é um clássico também. Ele é um clássico da Disney, né? Eu não faria isso com a Disney. Mas, assim, uma deformidade da magnitude dele em crianças mais novas, a gente corrige de rotina. É mesmo? Às vezes, por exemplo, uma deformidade dessa, você vai ter que dissecar toda a coluna, abrir toda a coluna. Aí, em vários pontos, você vai ter que fazer cortes no osso, que a gente chama de osteotomia. Você vai cortando em cunhas, em vários pontos diferentes, para que você consiga o realinhamento. Mas estamos falando de diversas intervenções. Não, estamos falando de 1 a 2 intervenções de 6 a 8 horas cada uma. Muitas vezes, em um procedimento só, a gente corrige deformidade assim, que você olha e fala, não tem como corrigir, a gente corrige. Caramba, cara. Agora, quando a gente veste aí, quando você tá com avental, como chama? Com jaleco. Com jaleco. Você estudou isso, tem 11 anos, tem o tempo todo, a sua cabeça respira isso. Quando a gente vai para o empreendedorismo, não tem meio que não existe uma faculdade para empreender, né? Então, aí e assim, você até começou a apresentação, pô, eu adorei a apresentação do seu programa, fala a verdade, parabéns, eu tô adorando. Você falou assim, a vida do empreendedorismo do médico. O médico não foi doutrinado para ser empreendedor. Não. Não, assim, o profissional médico, como
Eu acredito que a maioria das profissões que você tem um curso superior para aquilo, você é doutrinado para ser um ótimo empregado, um excelente gerente. Você não é criado para empreender. Mas é uma profissão empreendedora, né? Se você entende. Não, Eu acho que ele não tem essa mentalidade, não, porém o cara, o médico, ele é criado... Ó, vou falar um negócio aqui, espero que meus colegas não se ofendam. Mas assim, o médico, ele é um peão de luxo. Pronto. Esse corte vai ser polêmico. Vai bombar, vai bombar. Mas assim, o médico, ele é um peão de luxo. Eu falei para você que eu nunca tive um emprego governamental, nunca tive. E eu só tive um emprego com essa carteira assinada, que logo que eu me formei, eu fui fazer medicina do trabalho, ortopedia e medicina do trabalho na Volkswagen. Foi o único emprego que eu tive. Eu fiquei 3 meses lá. Depois eu pedi demissão. Eu falava para os caras, falava para os peões lá, falava assim, bicho, eu sou que nem você, meu. Eu não tenho funcionário trabalhando para mim, eu não tenho uma estrutura... Eu tenho que vir aqui exercer o meu trabalho, é manual. O cara vai lá, senta na bancada e fica ali trabalhando na fábrica. Eu também, eu vou lá, sento lá, eu opero, eu tenho que eu fazer. Assim, o cara paga para eu estar lá. Ele não paga para eu mandar alguém, eu tenho que eu estar lá. Sim. Então, assim, por isso que eu falo que desse ponto a gente é um peão de luxo. E a faculdade você não tem administração, você não tem contabilidade, você não tem nada. Não dá nem tempo, né? Não dá nem tempo. E eu nem estou criticando a formação médica, ainda acho que ainda é uma das melhores formações que tem. Mas o médico e o brasileiro como um todo, eu acho, você não tem uma educação para ser empreendedor. Não tem. E o que eu acho assim, que é uma falha muito grande assim, das escolas. Que, assim, a maioria das escolas hoje, a nível Brasil, elas são conteudistas. Então você vai lá e você vai receber um conteúdo. Sim. Você absorve ele diante da sua capacidade. O que eu acho que é mais interessante são aquelas metodologias de ensino que eles ensinam você a aprender sozinho. E eu acho que é isso, aí que está o grande insight do empreendedor. Não existe. Agora até existe alguns cursos assim, mas assim, não existe um manual de empreendedorismo. Você estava me contando que você começou, tal, você já faz conteúdo há muitos anos, na pandemia bombou, você teve que... Ninguém te ensinou como fazer um estúdio. Não. Ninguém ensinou. Aí você teve que chegar e aprender desde o tipo de microfone, como que faz a fiação, qual que é o sintoma, a luz, não sei o que. Cenário. Ninguém te ensinou isso. E você não teve essa formação para isso, mesmo você já produzindo conteúdo há muito tempo. Aí você fala, pô, André, como que eu aprendi? Eu respondo para você, você aprendeu estudando. Ah, mas eu estudei onde? Pô, graças a Deus que hoje a gente não precisa ir na Barça, como quando eu era criança. Caramba, agora você desenterrou. Mas era verdade. O conteúdo que eu tinha era o que tinha na Barça. Era isso, assim que as crianças aprendem. Hoje você tem na palma da sua mão 100% do conteúdo global. Agora, você consegue ler e interpretar, entender, aprender e executar aquilo? Então, assim, a gente tinha que ter uma educação mais voltada para permitir com que o indivíduo autoaprenda. Hoje... Pô, é impossível você... eu vou dizer dentro da minha área de ensino, mas assim, eu acho que é impossível você ensinar para um médico tudo que ele tem que saber da especialidade dele, mesmo se ele fizer 20 anos de faculdade. Não tem como. Ele vai ter que aprender sozinho. Acho que isso vai se aplicar para o engenheiro, para o administrador, para todas as áreas. Então, aprender sozinho eu acho que é fundamental. Mas aí o médico, ele consegue, por exemplo, você disse que tem técnicas suas que foram até reproduzidas. É que eu fui criando. Que você foi criando. Eu tenho artigo publicado, eu tenho quase 30. Todos em revistas internacionais. Tem técnica cirúrgica, tem 2 que eu desenvolvi, uma que ficou mais famosa. Produto de implante, eu tenho um que é patenteado por mim, peça cirúrgica, eu tenho 3 patentes por mim, as 3 eu doei para a humanidade. Legal. Até uma grande empresa aí americana mandou produzir 3.000 peças que eu criei para as caixas globais. Mas nem ligo. Eu tô te perguntando isso porque, assim, por exemplo, né, eu como empreendedor, se eu juntar com você aqui hoje, a gente fala, cara, não, amanhã nós vamos criar um negócio. A gente cria um negócio. Exatamente. A gente cria. A gente não tem ninguém regulando a gente. E você vai dar porrada, você vai errar, você vai aprender com erro, depois você aprender com erro, aí você vai errar de novo. Aí você vai criando um caminho que é único. O médico consegue fazer isso, por exemplo, para você desenvolver a sua técnica, o que você tem que fazer? Você testa onde? Porque você não pode testar no humano e não dá certo. Não, assim, ó, se você, aí são coisas diferentes, né? Uhum. Uma coisa, assim, é você... Para você criar uma técnica, uma adaptação, às vezes eu falo para meus alunos, eu falo assim, ó, você vai aqui, vamos supor, na residência de coluna, Faculdade de Medicina do ABC, você tem 4 chefes. Eu chego no meu residente e falo assim, ó, é o seguinte, você tem que pegar, e quando você estiver comigo, você tem que fazer o que eu faço. Quando você estiver com o fulano, você vai fazer o que ele faz, com o Beltrano o que ele faz, você tem que aprender o que cada uma dessas pessoas que estão aqui para te ensinar fazem. Depois você vai ser você. Mas o você não sou eu, não tem como você ser eu.
Você vai ser você vai pegar aquele conhecimento básico e a partir daí você vai adaptando aquilo para o que cabe para você. Tem uma das técnicas de corte de quadril para correção de deformidades na pelve que chama osteotomia de Hirabayashi, se eu não me engano. É o que tem melhor resultado. Só que só o tal do Hirabayashi consegue fazer. Nossa. Entendi. Entendeu? Você tem que ter uma visão 3D que só ele conseguia fazer. Então, nenhum outro estudo no mundo, depois daquilo, conseguiu reproduzir o que ele fazia. Então, assim, porque era muito bom na mão dele. As outras pessoas não conseguiam reproduzir o que ele fazia. E ele tinha milhares de casos feitos. Então, assim, às vezes a maneira... Por isso que eu estou falando que é um peão de luxo. Quando a gente fala de cirurgia, né? Às vezes o que eu aplico tecnicamente, o outro não consegue fazer. Aí ele não vai fazer, não. Ele tem que adaptar o que eu fiz para a forma com que ele vai fazer. Sim. Agora, você como cirurgião, aí você tem um lance que assim, você é totalmente dependente da sua coordenação, né? Sim, você é totalmente dependente da sua coordenação. É que nem jogar bola, né? Por isso que eu falei que tem que ser uma coisa que você tem que ser meio que vocacional. É vocacional, né? Então, você tem controle total da sua mão a ponto de milímetros. Por exemplo, em cirurgia de coluna hoje, a gente tem robôs, né? Uhum. Eu opero melhor que o robô. Eu não uso robô porque eu opero melhor que o robô. Agora, com certeza que vai chegar um momento em que o robô vai ter uma tecnologia que ele vai superar a minha capacidade individual. E você vai ter que se adaptar a pilotar o robô, né? Eu venho me adaptando. Assim, eu sempre estou treinando o robô, estou treinando isso, tô treinando aquilo. Aí eu falo, pô, não chegou ainda no ponto, chegou ainda no ponto. Daí a hora que chegar, vou achar ótimo, porque aí o robô faz, não eu, você entendeu? Sim. A responsabilidade não tem em cima de mim, não tem essa vaidade. Mas o médico, então, o médico consciente, isso é comum dentro da sua classe, do cara entender que ele tem que se reciclar a cada X da tecnologia? Assim... Ou tem cara que tá no gesso lá ainda? Não, eu vou te dizer para você assim que é uma pergunta difícil de eu fazer porque eu entendi. Mas assim, eu tenho medo de dar uma resposta que seja injusta. Uhum. Porque, pô, a sensação que eu tenho é que cada geração ela vem pior do que a anterior. O cara é mais preguiçoso, o cara tem menos vontade de aprender, o cara é mais desinteressado. Cada geração que eu pego de aluno ou de estudante, eu sinto que ela é pior do que a anterior. Mas eu não sei se isso é o aluno que está piorando ou eu que cheguei num nível de excelência que parece que o outro é muito ruim comparado a mim. Entendi. Então, assim, eu fico com medo de ser injusto em relação a isso. Pô, eu cheguei no auge. André, mas você está no auge? Tô. E meus professores estão começando a decair. E vai chegar uma hora em que eu vou começar a decair e os outros vão atingindo o auge. Uhum. Os primeiros alunos que eu comecei a ensinar, hoje eles são muito bons. Então, eu não sei se a falha é minha de comparação. O que eu posso dizer para você é que assim, a geração mais antiga, minha geração, tem uma consciência muito grande. Essa geração nova, eu não sei. Mas assim, talvez eu que não saiba. A gente sente um pouco de falta de comprometimento. A gente sente um pouco de falta de responsabilidade. Mas eu não tenho uma noção de como eu era com 25 anos e como eu sou hoje com 44. Será que o meu professor não pensava isso de mim? Sim. É. E ele estava no auge. E ele estava no auge e eu estava no começo. Entendeu? É. Hoje ele está decrescendo e eu estou chegando no auge. Sim. É meio que cíclico, né? É meio que cíclico. Então, assim, eu fico com medo de fazer uma crítica e essa crítica ser injusta, porque eu não tenho a base de referência de como eu era. Sim. Agora, doutor, a gente falou sobre o empreendedorismo ensinar na faculdade, não ensina em nenhum curso, em nenhuma universidade, e também a educação financeira. Onde que eu quero chegar? O médico, né, cara, se você perguntar se você colocar 10 mães aqui e perguntar o que elas gostariam que seus filhos fossem, eu acho que 8 ou 9 vão responder médico, uma engenheiro. Antigamente direito também, né? Advogado. A questão é que é o seguinte, por exemplo, o médico ainda tem uma capacidade, às custas de muito trabalho, mas ele tem uma capacidade de tirar um salário diferenciado. Isso. Então, por exemplo, se você for pegar o pior emprego que tem para médico, teoricamente, que minha mãe era pediatra, ela nunca quis ter consultório, ela gostava de atender no pronto-socorro e tratar urgência. É do perfil do indivíduo. Uhum. Mas, teoricamente, o plantão... Gostava de bucha. Gostava de bucha, mas, teoricamente, o plantonista de pronto-socorro seria a porta de entrada. Sim. Se eu for pegar hoje um plantão médico, ele vai pagar mais ou menos R$ 1.500 por 12 horas de trabalho. Então, se o cara trabalhar das 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta, quanto vai dar? 3, 6, 7,5. Daria 15, 30 mil reais de salário por mês.
Aí você fala, pô, é bom, tudo bem, é ótimo. Mas ele tem que acordar às 5 horas da manhã, para 7 horas estar no plantão sem margem de atrasado, tem que sair 7 horas da noite para chegar às 8h30 em casa. Então o cara vai acordar às 5h30 da manhã e vai chegar às 8h30 da manhã em casa. Mas ele vai ganhar 30 mil de salários de entrada. A maioria dos profissionais que você pega, como esse, ele ganha 30 mil por mês e ele não tem nada. Ele paga o almoço, vende o almoço para pagar a janta. Então, aí o que esse cara faz? Gasta. Porque é esse o ponto que a gente estava falando. Ele não teve uma educação financeira, ele não teve um planejamento financeiro, ele não foi educado para isso. Ele foi educado para tocar ficha no pronto-socorro e atender bucha. Então, se eu ver um tiozão plantonista, quantos tempos? tá ruim de grana. Tá ruim de grana. Assim, Fez merda. Não, é a maioria. Entendeu? O cara perdeu a juventude dele e não economizou, não investiu em outras coisas. E aí o ponto que eu queria ver contigo, assim. O fato do cara ser bem remunerado e ser uma profissão de garbo, de elegância, assim. Minha mãe, puta, se perguntar pra minha mãe se ela queria algum filho médico... Então, eu quero falar pra você, assim, que eu acho que não vale a pena. Porque eu acho que você tem muito mais status do que você tem de rendimento real ou de qualidade de vida. Ah, não, mas se a gente... Então você vai pegar, então, cara, pô, mas se eu for médico e eu trabalhar muito, eu posso ganhar 30 mil por mês. Pode. Então, todos ganham 30 mil por mês, mas um ou outro vai ganhar 1 milhão. Então, mas não tem um que, de repente, numa cirurgia tira 30? Tem, mas assim, eu digo assim, a maioria ele vai entrando 30 mil e ele vai morrer ganhando 30 mil. Então, que isso é uma coisa que eu percebo, por exemplo. O cara, assim, os que ganham muito são poucos. E os que ganham muito são poucos e ele passa a tornar o horário dele tão desejável a ponto dele poder cobrar e fazer menos, ganhando mais. Assim, é o que eu faço hoje. Por exemplo, hoje eu cobro muito caro e opero muito menos do que eu já operei. Sim, até para você poder ter as suas minhas outras atividades. Então, assim, eu consigo me sustentar trabalhando muito menos porque eu valho muito mais. Ah, mas quem te ensinou isso? Aonde você pegou isso? Eu acho que foi mais a vida, meu. Por isso que quando a gente está falando de vocação, eu acho que o médico é vocacionado empreendedor também. Se você não tiver essa vocação, esse ímpeto, essa vontade, esse desejo, esse tesão de fazer as coisas, você não vai, pô. Você tem que... É assim... Eu vou tirar do empreendedorismo para trazer para um exemplo mais da vida real. Pô, o cara veio e fala assim, porra, meu sonho era fazer mergulho. Eu falei, por que você não faz? Não, mas eu não sei como é que é. Pô, você não sabe, você parou numa escola de mergulho para entrar lá e falou assim, como eu faço para fazer mergulho? O cara falou assim, ó, eu vou te dar uma apostila aqui, você paga aqui a mensalidade. Pula na piscina. Eu vou te dar uma apostila aqui, hoje é quinta-feira, você vem aqui, você estuda aqui, sábado você vem, de manhã você vai ter aula teórica, sábado na hora do almoço você vai fazer uma provinha, eu vou te ajudar a passar para você conseguir fazer, sábado à tarde você vai na piscina, domingo você vai na piscina, no outro final de semana você está mergulhando. Aí você fala, pô, mas é só isso? Mas você não entrou lá para perguntar, meu. Então, eu acho que a questão do empreendedorismo é essa vontade de você falar assim, daqui que eu faço. Mas como você faz? Não sei como eu faço. Mas me dá aqui que eu vou desenrolar para eu fazer. Assim, claro que ninguém hoje, ainda mais com a complexidade que tem as coisas, você não desenrola sozinho. Mas assim, eu acho que essa vontade, esse desejo é o que faz o empreendedor. Mas hoje o médico que está no consultório, ele tem essa ciência, porque assim, eu vou te falar uma fotografia da minha vida. A pediatra do meu filho, uma baita pediatra, a doutora Ivani faz comigo o Pediatra Cast, e aí você entende que ela tem uma paixão, uma vontade, ela está num nível diferenciado de pediatra. Sim. E ela ama aquilo. Para ela, aquilo é o auge da construção. Se perguntar para ela assim, vamos montar uma rede de pediatras ou vamos, sei lá, criar aqui uma clínica, ela vai falar, não, Gustavo, eu faço o que eu amo, eu estou onde eu venerei estar e para mim é suficiente. E você sabe que várias outras pediatras pagam um pau pelo conhecimento dela, o que ela tem ali. Aí, de repente, eu estou no plano de saúde ou caio em outro médico. Aí você analisa ali, aquele cara está lá há 20 anos, Sim, executando a consulta, na mesma pegada, na mesma metodologia. O mundo já virou de ponta cabeça duas, três vezes. Assim, o que acontece aí é o seguinte, por exemplo, assim, eu não tenho nenhuma vergonha disso. Assim, a vida inteira eu quis ganhar muito dinheiro. Eu tenho essa vontade de ganhar muito dinheiro e de hoje manter meu padrão e aumentar meu padrão financeiro indefinidamente. Assim, não escondo isso de ninguém e acho que é o certo. Agora, eu não discrimino aquele que quer viver com salário base e trabalhar de terça até quinta e estudar na sexta o dia inteiro e ter uma vidinha mais regrada. É do indivíduo, pô. Sim. O médico em si, quando a gente... É porque assim, quando você não tem a veia empreendedora, a medicina ela te satisfaz, meu.
Eu acho que isso é a resposta. É, Eu já escutei isso algumas vezes. Se uma vez por mês você receber um obrigado de alguém que você salvou a vida mesmo, pô, já te dá uma plenitude por meses. É que eu acho que tem um negócio aí que sobrepõe qualquer tipo de valor, né? Que é o médico, ele tem ali por si o lance de salvar vidas, Sim, de arrancar uma dor, exatamente. de Assim, trazer isso vida daí já pro traz cara. uma plenitude. Traz uma plenitude. Sim, sim. Agora, quando a gente fala desse André que está aqui e que tem essa educação financeira, como que você se organizou? Você também foi um médico que gastou tudo que ganhou e depois teve consciência? Como que Não, você assim, fez e direcionou a pô, sua? eu acho que eu dei sorte. Acho que não sei se foi intuitivo, instintivo, mas eu dei sorte. Quando você pega meu livro, tem no final, tem networking. Tipo, eu acho networking uma das habilidades mais fantásticas que tem. Inteligência emocional e a capacidade de se relacionar. Uhum. No meu livro, quando eu falo network, eu falo as pessoas que transformaram minha vida. Que eu conheci, fiquei amigo, teve uma relação de moeda de troca e me alavancaram para outros patamares. Acho que é fantástico isso. Então, assim, mas eu segui, é isso que eu escrevo, o caminho tradicional. É estudo, trabalho, economiza, investe, estuda, trabalha, economiza. Não vejo atalhos. Jamais você gastou mais do que você Não, já recebia. gastei, assim, não é que eu gastei, por exemplo, assim, no começo da minha carreira, pô, eu dava plantão todo dia. Quando eu falava assim que eu trabalhava muito, trabalhava muito. Trabalhava de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite. E uma semana, o sábado eu dava de 24 horas de plantão e na outra domingo. Por anos. Assim, durante uns 6 ou 7 anos eu dei plantão todo Natal e todo Ano Novo que eu pagava dobrado. Mas eu tinha mulher e 2 filhos, precisava comprar minha casa. Você Entendeu? tinha isso como objetivo e sabia que isso era um dos passos. Exatamente. Eu fiz o básico da minha vida. Aí chegou uma hora que eu comecei a ganhar mais do que eu gastava. Aí quando eu ganhei mais do que eu gastei, eu falava, não, agora eu preciso ver o que eu vou fazer com esse dinheiro que eu ganho a mais. E aí, Eu não vou gastar mais. E aí, como é que a sua mente começou a trabalhar? Porque a gente Então, tem aqui mercado financeiro, não, tecnologia, agro e imóveis. eu acho que entra na parte da meritocracia, entendeu? Aí eu vou filosofar um pouco. E não só meritocracia em relação ao mundo carnal ou básico. Você tem o mundo espiritual e eu acredito que você tem Deus que coloca vai colocando. Então, assim, eu acho que conforme eu fui merecendo, Deus foi me dando os caminhos. Só que eu aceitei. Entendeu? Então, por exemplo, assim, quando eu comecei a ganhar muito dinheiro, assim, eu sempre ganhei muito bem e eu teria uma vida de classe média alta excelente. Depois que eu entrei nessa instituição que eu trabalho hoje, eu comecei a ganhar muito dinheiro, assim, como médico. Aí eu conheci também pessoas que viviam dentro desse mundo de muito dinheiro. E eu achei alguém que me ensinou. Falou, não, vou te ensinar mercado financeiro, vou te ensinar opções, vou te ensinar derivativos. Aí me ensinou o básico. Aí do básico eu sentei a bunda e peneirou. Fui estudar, fui papirar para conseguir ganhos maiores. Aí fui aprendendo muito de mercado financeiro. Então, assim... Hoje o destino do seu dinheiro que ele entra... Não está nada no Brasil. 100% do meu patrimônio, dinheiro de liquidez está dolarizado. Dolarizado. E aí, quando você escolhe as empresas que você monta, aí também baseado no que você foi conhecendo de gente? Assim, não, também, mas assim, por exemplo, assim, eu fui, assim, eu tenho hoje, como estrutura básica, eu teria a atividade médica, com a atividade médica eu ganho um pouco mais do que eu gasto, o que eu ganho a mais eu invisto. Esses investimentos, assim, se a gente for pegar dentro de mercado financeiro, eu vou dividir a regra dos 100, você conhece? Não. Legal. Então, vamos lá. Assim, como que eu acho que você tem que dividir seu investimento? Tu vai pegar 100 menos a sua idade. Quantos anos você tem? 37. Então, 37% do seu patrimônio tem que estar na renda fixa. A diferença você vai colocar na renda variável. Essa diferença você vai colocar 15% em fundos imobiliários e a diferença você vai comprar de ações de grandes empresas ou boas empresas. Não existe especulação. Especulação, na minha maneira de dizer, é perder dinheiro. Você vai comprar grandes empresas, empresas sólidas, empresas boas. Com essas empresas, você vai pegar o dividendo. Comprou é para ficar para sempre, entre aspas, que você tem que fazer um manuseio da sua carteira. Mas você comprou grandes empresas, você não está preocupado com o que ela vale naquele segundo. Você quer o leite que a vaca dá, você não quer vender a vaca. Então, você vai fazer trading de dia a dia, o preço da vaca importa. Se você quiser quanto que ela dá de leite, não importa qual é o preço da vaca naquele dia, que você não vai vender a vaca, você quer o leite. E aí você usa essas empresas de laço para você fazer o bônus, que é o mercado de derivativos, o mercado de opções.
Aí você vai fazer venda e compra de opções para você potencializar o seu ganho. Então, se você for seguir uma carteira básica e bem estruturada, é para você ter aí 2 a 2,5 de rentabilidade por mês. Legal. É uma rentabilidade assim grande. E uma carteira protegida. É uma carteira protegida. Aí você fala, tá, André, mas... exatamente. Aí você fala, tá, mas por que que você não investe no risco Brasil? Aí é outra pegada. Aí, você quer bugar? Quer ficar triste? Bora, quer ficar bora. chateado? Não, vamos nessa. Quer ficar chateado hoje, deixa chateado. Então, assim, o que acontece assim... O Estado, ele vende, e a mídia, ele vende a falsa sensação de que a gente tem uma inflação porque o comerciante é ruim e quer aumentar o preço do produto. O industrial é ruim e quer aumentar o preço do produto. Não é verdade. Eu sei que você sabe disso, mas como tem muita gente que não sabe, eu vou ser um pouquinho mais detalhista. O que acontece é que o nosso dinheiro vale menos. Não é que o produto custa mais. O nosso dinheiro vale menos. Por isso que o produto fica mais caro. Isso daí é uma visão interessante e é uma visão real, mas não é a realidade. A realidade que a gente tem que ter em termos de inflação é o aumento da base monetária. Então, se você pegar e dar um Google base, você colocar aumento da base monetária, Banco do Brasil, dá um Google lá, ele vai te levar no portal da transparência até o Banco do Brasil para você ver o aumento da base monetária. Então, vamos lá. O pessoal pegar. Você imagina que o Brasil é uma pilha de ouro. Nessa pilha de ouro tem tudo. Tem terra, tem rio, tem água, tem população ativa, tudo. O Brasil é uma pilha de ouro. Essa pilha de ouro era dividida em uma moeda que é o real. Uhum. Então, tudo que é o Brasil, ele está lastreado no que é o real. Se eu imprimir mais real, o Brasil vale menos proporcional, porque o dinheiro vale menos, porque eu produzi mais dinheiro. A média de impressão de dinheiro aí nosso nos últimos 2 anos foi de 23% a 25% mais papel moeda por mês, por ano. Então, a nossa inflação real é de 23% a 25%. Então, se você tem um investimento que rendeu menos que 23% a 25% no ano, você perdeu dinheiro. Eu não conheço nenhum investimento no Brasil que dá 25% ao ano. Não. Se você descontar o risco, isso é o que a gente chama de juros real negativo. Então, no Brasil, em real, hoje, não vale a pena você acumular dinheiro. É melhor você gastar. Por isso que o brasileiro não gasta. Por isso que o brasileiro gasta tudo que ganha e o americano investe. Porque o americano, ele sente que é bom ele gastar, ele guardar. Então, ele fala assim, pô, eu não vou tomar esse café, eu vou guardar $10 essa semana, $15 na outra. Daqui a 20 anos ele vai ter 3 milhões de dólares. O brasileiro economiza, chega daqui a 30 anos e ele não tem nada. Mas o americano também tem uma dificuldade de não ter opções para que aquele dinheiro valorize mais. Ele tem que esperar uma taxa. Mas o dinheiro, ele não tem inflação, então o ganho dele é real. O nosso ganho é alto, mas é negativo. E acho que é por Então isso você que também... você pega um investimento que você diga bom hoje. Ah, vou pagar IPCA mais 5. Então vai dar, sei lá, 12%, 13% ao ano. Você está perdendo 10% do seu poder de compra. E isso é uma coisa que a gente vê assim nitidamente. Se você pegar 10 anos atrás o que você comprava no supermercado com R$1.000 e o que você comprou no supermercado com R$1.000, não compra. Hoje você vai no supermercado bom, que nem o Pão de Açúcar, você compra 6, 7, 8 produtos, dá 300, 400 reais. Você fica assustado. R$1.000 é 2 donuts lá. Exatamente, entendeu? É o pão de assalto que eu chamo. Exatamente. Assim, entendeu? Então, assim, é uma... O custo de vida está aumentando muito. Você não consegue correr atrás disso. Você montou empresa dentro do mercado financeiro ou você tem o seu dinheiro distribuído não, e aplicado no mercado financeiro? Assim, eu já tive meu dinheiro aplicado no mercado financeiro. Sou eu que faço todas as minhas aplicações, tudo. Eu acho que você não tem que ter consultor. Assim. Aí também é uma coisa conceitual interessante, que é o seguinte. Vamos supor que você soubesse o dia que você nasceu e o dia que você morreu. Vai morrer. Aí você tem exatamente quantos minutos você tem de vida e quantos segundos você tem de vida. O tempo que você está trabalhando, você está trocando vida por dinheiro. Uhum. Simples assim. A não ser que você goste muito do que você faz. Eu trabalho porque é uma obrigação, eu prefiro ficar com a minha família. Então, você está trocando vida por dinheiro. Quando você dá o seu dinheiro para outra pessoa administrar, você está dando a sua vida para uma outra pessoa administrar e ainda cobrar uma taxa de administração. Não faz muito sentido na minha cabeça. Você tem que aprender e lidar com isso. Ah, André, mas você não usa... Consultor uso quando eu tenho uma dúvida disso, quando eu tenho uma dúvida daquilo, quando eu quero operacionalizar uma ação, mas eu não terceirizo o meu dinheiro. E quando você quer aprender, né? Alguma coisa. Exatamente. Mas eu falo, me ensina. Aí, se ele me ensinar e fizer sentido, eu posso seguir. Mas o cara não liga para mim e fala assim, põe esse dinheiro não sei o que, eu ponho. Eu não ponho. Eu sigo essa estratégia rígida que funciona, é isso que eu faço há muitos anos. Eu já investi direto no meu CPF, na minha pessoa física. Hoje meu dinheiro está dolarizado, então eu faço remessas regulares para o exterior, tenho meu offshore e meu offshore investe no mercado global. Mas eu sigo essa mesma estratégia. Há alguns anos já. Muitos anos. 100 menos a minha idade é o que vai para renda fixa. O que sobra, 15% vai para o fundo imobiliário e a diferença eu compro em ação. Em cima das ações eu trabalho no mercado de derivativos.
Legal. É isso que eu faço. De uns 5, 6 anos para cá, eu tenho feito uma coisa diferente. Eu tenho usado 110. Porque a diferença dos 10% seria 5% lastreado em ouro e 5% em Bitcoin. Ah, André, então você acha que o Bitcoin hoje você usa ele como um investimento? Não. Eu uso o ouro e o Bitcoin como uma reserva de valor. Sim. Tipo, se tudo der errado, o ouro vai continuar sendo ouro e o Bitcoin vai continuar sendo Bitcoin. Ele deu uma queda agora, né? Mas é uma coisa que varia, né? Por isso que eu digo assim, eu não tenho ele como investimento, eu não tenho ele como especulação, eu tenho ele como se eu tivesse um dinheiro guardado no banco. É um lastro também ali. Tá fora do sistema financeiro, né? Então, se o sistema financeiro falir, você tem ele ali na sua cold wallet. Você tira ele dali e leva. Sim. Então, isso é o modelo que você... Mas, cara, essa lucidez econômica você adquiriu autodidata. Autodidata. Assim, não, seria uma injustiça, porque assim, teve o Dr. Romeu Fadu, teve o Dr. Francinaldo, tem o Rafael, o Dr. Ben, teve pessoas que são muito mais brilhantes do que eu nessa área que me ensinaram o básico. Sim. E a partir do básico eu fui estudando e fui adquirindo e fui pegando o que era interessante para mim. Por exemplo, essa estratégia que eu uso, ela me toma mais ou menos 3 horas por semana. Então, 3 horas por semana eu tenho que sentar para decidir o que eu vou fazer com o meu dinheiro para ele continuar rendendo e eu ter um futuro garantido lá na frente. Uhum. Tem gente que ganha muito mais dinheiro, mas ele precisa dedicar isso muitas horas por dia, que eu não tenho essas horas. Então, essa estratégia que eu montei, que eu sigo, ela é uma estratégia para que você aumente o seu patrimônio de uma forma harmônica e interessante, te tomando pouco tempo. Agora, quando você vai... Desculpa, te interromper. Quando você vai pegar um livro, tem assim, mas o que é uma boa empresa? Tem lá os critérios, o que é uma boa empresa. O que é um bom fundo imobiliário? Assim, tudo planilhado, é tudo carteado. No mercado financeiro, você não pode ter emoção. E é praticamente impossível você não ter algum grau de emoção. Mas se você basear na emoção, você vai perder dinheiro. Tem que ser calculado. Eu vou fazer isso porque isso é assim. Eu nunca vendo uma empresa pelo preço. Eu vendo ela se eu não quiser mais ser sócio dela. Eu vi o balanço, eu vi tal e tal e tal e tal e tal. Esses critérios dizem que eu não tenho que ser dono dessa empresa. Aí eu vendo, independente do preço. Não encaixa mais com a sua tese, ponto final. Exatamente. Não importa se ela vale muito ou não. Agora, doutor, como é que você vai para o mundo de ter uma empresa de tecnologia? Como é que nasce isso? Então, aí, a questão da empresa de tecnologia é empreendedorismo puro. Foi um negócio que ele foi se criando. Eu tive uma ideia, falei, putz, se eu tivesse isso, eu acho que ia ser legal. Como que eu faço isso? Vai fulano, pega o sócio aqui, pega outro aqui, foi crescendo e virou. É uma empresa que hoje é um marketplace, não, é um marketplace de saúde. Tudo que você quiser do ambiente de saúde, você vai encontrar naquele sistema digital. Desde seguro de vida, seguro de previdência, consulta médica, fisioterapeuta, todos os tipos de serviço. Acho que a gente tem hoje, em torno de 8 ou 9 mil produtos cadastrados, venda para empresas. É um ambiente digital. A ideia é que ela vire o mercado livre da saúde. Legal. E tem um CEO que toca lá. A gente tem uma diretoria que toca. Muito bem. E no agro, o que você investe no agro? Então, aí no agro, o agro é minha paixão, né? Eu gosto de mato, eu gosto. Aí o nosso agro é voltado à aquisição de grandes propriedades a custo barato de região de selva e região de baixa produtividade, em termos de produtividade mesmo. E aí, a partir daí, a gente faz investimento em crédito de carbono, preservação ambiental e crédito de carbono. Você cria um banco de carbono. Você faz um projeto gigante. Exatamente. Porque você faz um projeto gigante para conseguir acreditação de crédito de carbono. Uma vez que você tem esse crédito de carbono, você pode guardar eles ou você pode vender eles para monetizar. Legal. Então, esse mercado, eu acho muito fascinante. Porque o que acontece... Ele é cumulativo? Sim, de uma certa forma, sim. Mas o que acontece é o seguinte. Quando você teve o protocolo de Kyoto, foi quando tudo começou... Teve outros antes, mas assim, o protocolo de Kyoto ele foi muito emblemático. Porque as grandes potências elas assumiram um compromisso de diminuir a emissão de gases poluentes. Menos os Estados Unidos. Tô brincando. É o que acontece. Mas os Estados Unidos ainda tem uma infraestrutura grande, não dos grandes compradores de crédito de carbono, porque às vezes a nação não tem o compromisso, mas as empresas têm. Foi só uma piada, só porque beleza. A gente sempre fazia isso. Todo mundo assinou menos os Estados Unidos. Exatamente. Mas o que acontece? O que acontece é que é o seguinte. Você tem o sistema SWIFT, que é o sistema bancário internacional. Para você fazer parte desse sistema bancário internacional, você tem que cumprir o protocolo de Kyoto em maior grau ou menor grau. Então, o que acontece é o seguinte. A Volkswagen, que é o exemplo que eu usei, que é a empresa que eu trabalhei. A Volkswagen ela quer vender carro no Brasil. Ela tem que passar pelo sistema SWIFT. Senão, ela pode vender carro na Alemanha, mas para ela vender no Brasil, ela tem que transacionar o dinheiro dentro do sistema global. Se ela não seguir o protocolo de Kyoto, ela não pode montar uma fábrica no Brasil.
Então, as empresas são mais ou menos que obrigadas, entre aspas, a ter algum grau de comprometimento ambiental. Sim. O que acontece? Para a Volkswagen, ela polui muito. Não sei se polui, estou dando só como exemplo. Mas ela polui muito. Ela tem que diminuir a poluição dela, em termos simples. É muito mais barato para ela comprar crédito do André, que despolui, do que ela mudar a linha de produção, do que ela mudar a matriz energética. Então, com o protocolo de Kyoto e com o desenvolvimento disso, você tem duas indústrias. Você tem a indústria que polui e a indústria que despolui. Até que você tem um equilíbrio entre o grau de o que polui e o grau de poluição se equilibra. Hoje a gente está em 80%. Então, 80% do carbono produzido hoje a gente consegue reciclar ele de uma maneira adequada dentro das várias formas de ciclo marinho, ciclo de carbono, mudança de matriz energética, melhora da qualidade de produção, diminuição dos... Se você pegar todo o sistema de despoluição, digamos assim, a gente está em 80%. Vamos chegar, se Deus quiser, muito em breve em 100%. Porque... Essas mesmas propriedades podem oferecer, por exemplo, grandes fazendas de captação e energia solar também? Pode, não, assim, é que... Como a grande maioria no é norte? que, né, sim, pode. Então, você tem as que estão relacionadas ao ciclo marinho, você tem a melhoria dos ciclos de produção. Então, você tem grandes indústrias ou grandes propriedades pecuaristas ou outras que vão mudando o sistema delas para ficarem mais interessantes para o meio ambiente. E você tem a parte de reflorestamento de áreas que foram degradadas, que vão ser reflorestadas, e você tem a área de preservação de áreas que ainda são de preservação. Eu atuo na preservação. Entendi. Então, você arremata um... Arremata, por exemplo, assim, hoje ó, a nossa corporação, nós temos hoje algo em torno de 220 mil hectares, só na minha empresa. Que a gente administra algo em torno de 350 mil hectares. Caramba. 1 hectare é um quarteirão, 100%. Então, agora, uma pergunta de curioso. Sim. O Estado que seria dono dos grandes tamanhos e não, assim, espaços. O que é difícil de você conseguir é a regularização fundiária. Como tudo no Brasil que você depende dos órgãos públicos, é muito difícil, muito caro, e são batalhas gigantescas para você conseguir regularizar, não é a compra. Então, se mas aí a minha pergunta era o seguinte, se o Estado é dono de todas dessas grandezas, por que a gente não gera crédito e vende para o mundo inteiro? Então, assim, sendo que a gente é dono da Amazônia. Não, por exemplo, assim, todas as minhas propriedades, os nossos... Eu tenho uma outra fazenda que é de produção de gado, mas é irrelevante. Eu tenho por prazer, é um paraíso na terra. Agora... Então eu vou fazer um churrasco e vou ligar para você. Demorou. Agora, as áreas que a gente tem de produção são todas próximas de Parintins, é no estado do Amazonas. Uhum. Agora, você tem as áreas devolutas da União, você tem as áreas da União. A gente teve, assim, é super interessante, no Brasil tudo é feito às cegas, né? Então, a gente tem um sistema que se chama XGEF, que é um sistema de regularização ambiental e de planta e tal. Aí o sistema ficou travado um tempão, quase 2 meses, se não me engano. Acho que em 2024 ou 2023, não me engano. Aí, quando a gente foi ver, o governo estava regularizando as áreas indígenas para pedir crédito de carbono em cima das áreas indígenas. Só que isso não é colocado para a população como uma política ambiental, com uma certa transparência. Você fica sabendo porque você ouve falar. Então, mas isso é positivo, então, né? A gente está gerando... Não, eu acho super... nas áreas indígenas, eu acho que o indígena deveria ter direito ao dinheiro que ele produz. Sim. Agora, eu acho super produtivo. Por exemplo, você tem áreas devolutas do Estado que estão improdutivas, você pode gerar uma verba, mas se essa verba não está no portal da transparência, ela está sendo utilizada em quê? Sim. Não, aí é que a gente vai abrir uma outra janela de... Por isso que eu digo assim, eu sou super a favor, mas eu acho que tem que ter uma política governamental transparente, entendeu? Por que o cara não vem e fala assim, olha que brilhante, nós vemos que tem todas essas áreas devolutas, elas cabem o crédito de carbono. Nós vamos pegar todo esse crédito de carbono vai ser investido em quê? Em meio ambiente, em saúde e educação. Sim. Entendeu? Então, assim, e pagar royalties para os indígenas, assim como a gente paga na parte petroleira. Eu não vou entrar na questão do indígena, que é a minha visão. Então, mas é porque a gente tem essa política na parte petroleira. Sim, né? As grandes cidades que são não, e você paga o royalty, você paga o royalty onde o petróleo sai e onde entrega, né? Isso, porque, cara, a gente tem um maior oxigênio do mundo, que é a Amazônia. Sim. Alguém tinha que estar pagando isso para nós. Então, isso daí é uma crítica nossa, porque quando você vê, por exemplo, você tem essas reuniões, aí os países dizem, nós vamos dar não sei quantos trilhões, o dinheiro nunca chega. Assim, chega uma parte ínfima do que foi prometido ser pago. Uma das culpas é nossa mesmo, porque o nosso sistema de regularização é muito ruim. É muito ruim. É como se a gente não estivesse apto a receber esses cheques? A gente não está apto a receber esse cheque. Eu posso garantir para você que não está apto. Então, por exemplo, a gente tem um projeto nosso que acabou de ser... A gente tem, por exemplo, a gente tem algumas certificadoras, né?
A certificadora vai ser que nem tipo uma bolsa de valores, digamos assim. Você tem bolsas boas e você tem bolsas ruins. Você vai ter liquidez ou não vai ter liquidez no crédito gerado. Hoje a gente tem a Verra, que é um dos grandes nomes mundiais em certificação. Um projeto desse, para ser certificado e validado pela Verra, é um projeto de 1.500 páginas, 5 anos de trabalho, organização com a comunidade. É uma coisa complexa. A gente não tem nenhuma lei. Até agora saiu uma lei recente aí que tem uma regularização mínima. Mas a gente não tem nenhuma lei que regularize esse mercado. A gente não tem uma indústria que busca esse dinheiro de uma maneira efetiva. Então, o país desenvolvido ele promete que vai pagar, a gente faz que vai receber, mas não tem uma viabilização de um projeto social desse que gere isso. Cara, e parece que tá tão próximo para nós colocar o Brasil para valer pelo que a gente salva. É muito dinheiro, pô. É muito dinheiro envolvido. Aí o que acontece? Também tem o outro lado, que, por exemplo, é um mérito nosso, né? Então, se for pegar a Europa, não tem uma árvore, pô. Não. Então, os caras destruíram tudo e agora eles vêm... Entendeu? Não, o mérito é nosso. Nós preservamos, mas nós também temos direito de receber. Nós não temos obrigação de preservar. Nós temos direito de preservar. E a gente tem que receber por essa preservação que a gente faz. Sim. Então, acho que a gente poderia ter uma postura assim, mais firme com o mundo em relação a isso. Mas a gente teria que ter, sei lá, o ministro, independente da bandeira que tiver... Não é bandeira. A gente, porque esse que é o problema, por exemplo, assim. A gente fica discutindo superficialidades e não discute o que importa. Se você vai pegar a direita e a esquerda, os dois querem um país melhor. Sim. Então, assim, a gente tinha que discutir, por exemplo, assim, deixar essa briga de esquerda e direita para as pautas de costumes ou para as pautas, entre aspas, mais superficiais. E ter uma política de Estado a longo prazo. Sim. Um dos países que mais cresce hoje é a China, porque a China, como tem o Partido Comunista, que é o Partido único, eles têm uma política de Estado. Eles programam 30 anos para frente. A gente não consegue programar a próxima eleição, pô. Então, assim, o cara entra, ele desmuda o que foi para trás. Sim, ele tem que falar, não, daqui funciona, deixa virar com política de Estado. Então, mas a gente não tem uma efetividade disso, porque a gente não está discutindo a coisa a fundo. Porque, na verdade, assim, ó, se um dia eu ganhasse a chancela de ministro do meio ambiente. Do meio ambiente, a primeira coisa que eu ia falar é o seguinte, o mundo... O pulmão dessa porra aqui é o Brasil. Eu ia chegar pra Vamos pagar aí pelo que vocês estão respirando. Olha só. Um dos nossos projetos lá, sociais, que é o que eu acho que ele tem maior impacto. Ele é assim. Que eu vivo a Amazônia já há muitos anos. Comecei lá com o exército, eu vivo a Amazônia há muitos anos. As pessoas, elas dão palpite de uma realidade que elas não conhecem. E eu bato muito nesse aspecto do bom senso e da ausência de hipocrisia. Se você tiver bom senso e você tirar a hipocrisia da análise, é muito mais fácil de você ter uma análise verdadeira do que se você tiver preconceito ou se você for hipócrita em relação ao que você está analisando. Quem desmata e quem degrada e quem destrói, na grande maioria das vezes, é a população local. Então, é o ribeirinho, a população local, que destrói aquela região. Por que ele destrói? Porque ele precisa viver, pô. Sim, igual no videogame, né? Exato. Então não tem como você... Exatamente. Então, não tem como você chegar para aquele ribeirinho e falar assim, você não vai mais caçar. Aí vai falar, tá bom, eu vou comer o quê? Porque eu só tenho de proteína a caça de subsistência ou a peça de subsistência. Eu ganho... O dinheiro não circula nessa região, não tem serviços, não tem... Você quer que eu viva como? Então, assim, para que você tenha a preservação, você tem que gerar uma forma daquele indivíduo viver, porque ele mora ali. Sim. Então, o que é o nosso principal projeto? Você tem o cara que é ribeirinho. ele é dono de 3, 4 mil hectares de terra. Só que a propriedade dele não tem um documento. Porque ela foi passando de gerações e gerações em contrato de compra e venda, o outro comprou na boca. Então, a gente primeiro pega esse ribeirinho e fala para ele assim, quanto você tem? Tanto. Tá, bate lá no Estado. Tem sobreposição dessa área? Não, essa área é dele mesmo? O que consta? Consta como área devoluta ou área do Estado, mas é dele, tem contrato de compra e venda. Vamos regularizar a propriedade desse cara. A gente paga para regularizar a propriedade dele. A propriedade dele passa a ser dele. Aí a gente pega ele e coloca ele dentro de um projeto de crédito de carbono. Aí ele vai receber o salário pelos créditos de carbono para preservar. Ele não vai querer caçar mais. Porque ele tem uma renda passiva Sim. cuidando daquilo. Para que ele vai... Ninguém gosta de matar. Ninguém gosta de ficar horas no rio para pegar um peixe para almoçar. Se você pode comprar no supermercado, é melhor comprar no supermercado. Ele quer também, só que você tem que... Então, tem que dar meios de, né? Exatamente. Então, assim, os projetos, apesar de eles serem trabalhosos e de eles serem custosos, eles não dependem muito de intelecto. Depende de vontade política para a coisa ser feita. Que eu acho que é o grande... Os grandes filmes que a gente tem
uns plot twist da parada, tem o governo e muita gente interessada vendendo a facilidade. Ó, Né? assim, nas propriedades, eu fiz projetos com a Verra e com outras certificadoras do zero até a certificação do crédito. É um trabalho hercúleo. Assim, é um trabalho hercúleo para você conseguir. É muito bem remunerado quando ele chega no final, mas é um trabalho hercúleo. Aí, às vezes, você recebe proposta, você tem a verdade, tá, ó, a gente tem um fundo e a gente vai... Aí, o valor que os caras querem pagar num fundo é irreal, meu. Você fala assim, de onde esse dinheiro está vindo, pô? Assim, não tem como... Eu fiz o projeto, eu sei quanto vale, eu sei quanto recebe. Isso daqui é 20 vezes o que é o valor que vale, como você está me pagando 20 vezes adiantado. Ah, André, você se aprofundou para saber por que faz isso? Não, mas a gente sabe o que é. São fundos que recebem capital estrangeiro, fazem um projeto que não funciona, injetam um dinheiro que não existe e algum disso vai explodir em algum escândalo. Entendeu? Só que você tem que tomar muito cuidado nesse mercado para você não ser envolvido nesse escândalo sem ter culpa. Não virar o testa de ferro da parada. Exatamente. Ali. Agora, doutor, vamos avançar um pouquinho aqui, porque eu também quero falar do seu livro. Boa. Vamos entrar no mundo dos perrengues. Eu tenho um bloco aqui que eu pergunto o seguinte. Cara, você tem algum momento tenso ou difícil na sua trajetória? Um machucado assim que... você olha pra cicatriz e tem orgulho, mas não faz mais. Só aprendeu com aquilo. Eu vou te falar que acho que não. Não? Não. Assim, eu já passei por muita coisa ruim, já passei por muita frustração, já tive muito problema, assim, mas todos eles eu encarei como um aprendizado. Assim, todos eles eu encarei como aprendizado. A nossa empresa de tecnologia teve uma época que ela estava muito próxima de fechar. Porque fazia muito tempo que a gente estava investindo dinheiro e era uma empresa de tecnologia, o ideal é que ele escalone num nível boom. Não é para ter um crescimento paulatino, né? Exponencial. É, exponencial. Eu não consegui. Aí eu pensei em fechar e minha esposa perguntou, mas você vai fechar depois de tantos anos? Não te deixa chateado, foi nem um pouco, porque quando eu abri, eu não sabia o que era B2B e B2C. Então, assim, tipo, quanto eu não aprendi com isso, cara? Quando eu não aprendi de gestão, de regulamentação, de tecnologia, quanto que, pô, meu, trabalhar com programador é horrível. Entendeu? Os caras te roubam, passam a perna, não trabalham. Pô, é horrível. É igual pedreiro, cara. É igual pedreiro. Paga antes, não entrega. Exatamente. Mas, pô, eu fui aprendendo nessa vida. Então, assim, eu considero todos os meus fracassos como grandes aprendizados. Então, mas não é que eu falo isso de uma forma superficial, ou que eu falo por falar, ou que eu falo porque a frase é bonita. Não, eu realmente considero todos os meus fracassos como aprendizado. Então, eu não tenho rancor deles. Porque me trouxeram muito aprendizado. Não guarda essa... Não fala assim, pô, eu não viveria de novo. Eu viveria todos os fracassos, eu viveria de novo. Mas tive muitos. Tive fracassos profissionais, tive muitos na vida. Pessoais. Mas eu encaro isso como fase que eu passei para crescimento. Mas eu realmente encaro como isso. Eu não estou falando isso para você porque a gente tem público. Eu falo isso porque eu realmente encaro. Então, assim, eu não tenho uma coisa que eu não viveria. Agora, eu tenho várias coisas que eu aprendi na vida e eu não cometeria os mesmos erros. Mas eu não me arrependo de ter passado por eles. Sim. Se tornaram aprendizados, né? Sim. Algum momento você pensou em desistir? Não vou ser mais médico, vou resetar minha carreira, vou fazer tudo de novo? Acho que não, mas eu acho que eu nunca achei assim que eu fosse chegar tão longe. Eu nunca achei que eu fosse chegar tão longe. Apesar de eu sempre ter ambicionado isso, eu nunca achei que eu fosse chegar tão longe. Então eu não mudaria algo, mas assim, eu acho que a medicina é uma coisa que um dia eu vou parar. Você se vê um dia fora do vejo, jaleco. Porque eu encaro as coisas como, assim, se eu falar pra você assim, ó, amanhã eu vou estar aqui 4h30, eu vou estar aqui 4h30. Se eu não chegar, é porque, tipo, o mundo desabou pra eu não chegar. Se eu assumir um compromisso com você, eu vou cumprir o compromisso com você. E a medicina, se você for executar ela adequadamente, é um fardo muito grande. Né? Assim, tem profissionais que eu admiro que o cara fala assim, eu entrei lá, eu saí de lá, acabou. Eu não sou assim. Eu opero o cara, eu não durmo à noite, eu fico preocupado, entendeu? Então, assim, é uma coisa que me consome muita energia, me consome... Então, assim, eu não sei se eu gostaria de ter... Meu pai tem 81, 82 que ele fez. Ele trabalha todo dia, até hoje. Eu não sei se eu gostaria de trabalhar como médico todo dia até os 80 anos, entendeu? Mas ele também trabalha porque ama. Porque é a vida dele. A vida dele é isso. Mas isso. a minha não gostaria que fosse. Não sei se não vai ser. Que o futuro a Deus pertence, mas eu não gostaria que fosse. Eu gostaria, assim, eu quero chegar um momento, e se Deus quiser vai ser muito em breve, em que eu vou poder decidir se eu vou querer continuar com a medicina ou não. Eu não preciso, assim, hoje eu não precisaria mais da medicina para viver. Hoje eu faço medicina porque eu gosto.
Eu não, É não faço vocacional, né? vocacional. Agora, não sei se é uma vocação que eu vou... Para eu fazer de uma maneira adequada, eu não sei se eu vou conseguir carregar isso com essa intensidade por mais muitos anos. Agora vamos falar um pouquinho de futuro. O que que vem aí de Então, negócios, de pô, construção? eu preciso dar uma parada. Toda vez que eu tô melhorando, eu arrumo uma coisa nova, né? Uma sarninha. Uma sarninha vai coisa. Mas assim, eu precisava dar uma parada. Acho assim, pro futuro, assim, meu pessoal, eu acho que o mercado de carbono e crédito de carbono eu quero continuar nele, porque é algo que me traz muito prazer. Que eu acho que é você estar do lado certo da força, sabe? Você tá ganhando dinheiro, mas você tá ganhando dinheiro. É como a medicina, você tá fazendo uma coisa que é uma coisa boa. Eu visualizo como uma coisa boa. A empresa de tecnologia é algo que eu gostaria de ver crescer, porque foi um sonho embrionário que eu acho que... E todos os negócios que eu fiz até hoje, eles têm que ter o objetivo de gerar alguma coisa boa para os outros. Até, por exemplo, dentro do nosso marketplace, se você for entrar lá, Como chama? chama Life Center Shop. Life Center Shop. Quando você entra lá, você vai na parte de seguros. Dá um exemplo. Aí tem lá como você compra um seguro para você ter... Na verdade, não é nem um seguro, seria uma indenização por morte ou invalidez. Uhum. Eu fiz pegar uma atriz, ela gravar um vídeo para falar assim, quando que você não compra, por exemplo assim, as linhas pequenas. Aí fala assim, pô, mas você vai pôr as linhas pequenas num vídeo? Claro, porque eu não quero enganar ninguém. Então assim, todos os modelos de negócio que eu tive, eles têm que ser bons para os dois lados. Se não for bom para os dois lados, eu não quero, mesmo que eu ganhe muito dinheiro, eu não entro. Então assim, eu tenho esse princípio ético que eu trouxe da medicina e eu levo para o mundo dos negócios. Se não for bom para todo mundo, eu não quero fazer parte. Não estou dizendo que alguém não possa fazer. Eu não quero isso para mim, pô. Eu faço questão de chegar em casa, deitar e dormir, pô, em paz. Eu sabendo que... André, mas você já fez mal para as pessoas? Muitas vezes, e devo ter feito muito mais das vezes que eu tenho consciência, mas eu nunca fiz mal para ninguém de maneira premeditada. Então, assim, eu acho que essa parte ética e espiritual é importante, pô. Sim. Agora, doutor, se a gente falar desse livro e por que aparece esse livro na sua história, além de todas as sarnas que você procura aí para se coçar, exato. como dizia minha mãe, que contém dentro desse livro aqui? Esse livro foi o seguinte, minha mãe, isso eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe é uma leitora excepcional, eu aprendi a ler com ela. Ler para mim é uma paixão, eu preciso ler, pô. Prefiro ler do que ver TV. Assim, eu gosto de ler. A leitura eu acho excelente. E outra coisa, quando você lê, você tem que imaginar aquilo que você está lendo, né? Então eu acho que estimula partes do cérebro que na minha cabeça são extremamente prazerosas. E o meu sonho era escrever um romance. Sabe, um romance desse que vendesse milhões. Eu tinha esse sonho de escrever esse romance porque eu li muitos romances. Mas eu não tenho essa capacidade. Então eu falei, eu queria escrever um livro, mas eu não vou conseguir escrever um romance porque eu não tenho essa capacidade. Aí eu fiquei pensando assim, qual era um tema que eu podia escrever. Uhum. Eu vejo que assim, a nossa sociedade hoje ela é muito corrompida e muito deturpada. Sabe? Você pega a criança, o adolescente, o jovem, é só paulada, pô. É só coisa ruim o dia inteiro. Assim, o bombardeamento de coisas ruins é muito maior do que o bombardeamento de coisas positivas. Então, isso daí foi um manual das coisas que eu fiz e que deram certas e que eu acho que podem estimular outras pessoas a conseguirem o sucesso que eu tive. Legal. Mas, de uma maneira simples, ele vai abordar família, espiritualidade, capacitação técnica, capacitação profissional, a importância do estudo. É um manual, assim, não diria de boas práticas, mas assim, é o que a gente sabe que vai dar certo em 100% dos casos. Eu costumo dar um exemplo muito básico, assim. Você pega aquela senhora que é semi-analfabeta, não tem nem o primeiro grau completo, e nem o segundo grau completo, que é o colegial, né? Não tem nem o segundo grau completo e trabalha de caixa de supermercado. Salário mínimo. Aí ela pega e faz um esforço, faz um supletivo à noite e pega o segundo grau completo. Aí ela faz um outro cursinho à noite, 2 vezes por semana, 6 meses, e aprende o básico de computação, planilha de Excel, não sei o que, não sei o que. Pô, ela já virou gerente do mercadinho, meu. Como gerente do mercadinho, ela já consegue pagar um plano de saúde, mesmo que num valor baixo, para ter uma saúde decente. Em vez dela viver 50 anos, ela vai viver 80. E ela paga a faculdade particular do filho. O filho dela vai ser um doutor. Sim. A família dela vai ser mudada dali para frente como um todo. Porque esse doutor que veio do nada, ele não vai casar com alguém que veio do nada, ele vai casar com outra doutora. Vão ser 2 doutores. Os netos dessa senhorinha vão ter uma qualidade de vida que ela nunca sonhou, porque ela resolveu terminar o segundo grau completo num curso de supletivo. Então, o livro ele traz essa noção, que é o estudo, o trabalho e a economia que vão fazer 100% dos casos darem certo. Claro que tem as exceções, mas as exceções não são a regra, entendeu? Como vencer na vida sendo apenas você. Exatamente. E isso é uma coisa que eu levo
no meu íntimo, entendeu? Às vezes a pessoa fala assim, pô, doutor, você é muito inteligente. Eu falo, não sou. Nossa, você é um gênio, nem de longe. Tipo, eu não tenho nenhuma capacidade intelectual ou moral ou física melhor do que nenhum outro ser humano. Mas eu sou absurdamente focado e determinado. E preencheu a sua HD o máximo Exa- possível não, de, hoje- de repertório e conteúdo. Né? Hugo, hoje eu estudo todo dia, pô. Todos os dias. Eu começo a atender no consultório 8h30 da manhã. Eu chego 7h30 da manhã, eu estudo das 7h30 às 8h30. Todos os dias. Aí você fala o quê? Depende. Tem dia que eu vou ler a bibliografia da Mônica Levinsky. Você entendeu? Então, assim, mas eu vou estudar alguma coisa, eu vou ler alguma coisa, eu vou adquirir algum conteúdo. Eu acho assim, quando a gente está falando da inteligência artificial, que eu falo assim, você não pode fugir da realidade. Entendeu? Então, por exemplo, tem vezes que o meu estudo é ver tutorial do YouTube. Eu gosto de produção de bovinos. Tem uns boizinhos lá. O que eu aprendi foi no tutorial do YouTube. Eu digitei lá assim, como iniciar uma criação de bovinos. Aí eu vou lá e fico lendo os vídeos, faço anotação. Pô, o cara tá me dando conteúdo ali por escrito, pô. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que você aprender e você adquirir conhecimento não é obrigatório que você sente num livro, não é obrigatório que você faça uma faculdade, mas você tem que adquirir aquele conhecimento. Agora, né, eu já tive conversas com neurocirurgiões, né, e a gente não usa nem 10% da capacidade do nosso cérebro. Imagina se a gente usasse. Não usa. Então, imagina se a gente... até é apavorante, né? Sim, fora que a gente consegue guardar e etc. Mas eu quero saber o seguinte, como é que tá a sua caligrafia? Escreve aqui para ver se realmente você... Não, minha letra é boa. O que você vamos quer ver. escrever? Escreve aí. Na verdade, escreve no meu livro já a dedicatória, Tá. pra gente ver se a sua caligrafia não é de Então, médico, vamos lá. cara. Tá, então vamos lá. Minha mãe fazia eu fazer caligrafia. Né? Ah, é? Aí. Cara, tá relacionado diretamente à carga que vocês tinham na faculdade? Por isso que a letra de médico é que tão tem que escrever feia? muito em pouco tempo. Cara, mas ainda continua assim ou não? Os médicos de agora... Na minha época era assim. Eu acho que os médicos de agora, eles... É mais computador, né? Que dia é hoje, Rita? 14 de março. Hoje é 14 de março. A letra... eu sempre escrevo a mesma coisa, mas se eu caprichar, sai melhor. Cara, Gustavo com carinho. Aí escreve aqui, ó. Diclofenaco, vai. Bota aí pra mim, vai. Pra dor, vai. Ó, diclofenaco. Tá. Ah, mas você tá caprichando. Sódico. 50 miligramas. Aí, ó, pronto, já começou. Já começou, vai. Se colocar agora, bota aí uma dipirona. Ó, tomar 1 CP/VO uma vez por dia por 5 dias. Então, um comprimido, o que é VO? Vioral. Vioral. 1 CP/VO, um comprimido vioral. Beleza. Você não sabe, mas toda mãe sabe. Toda mãe sabe. As mãezinhas sabem que elas vão pegar as receitinhas. Então, e o farmacêutico tem que traduzir também. A obrigação. Porque aí rolou um pacto, né? Na faculdade de farmácia tem um módulo lá que é assim, como ler letras esquisitas. Isso, eu ia falar isso agora, você matou. Não é possível, alguém na faculdade de farmácia falou... Cara, não, a gente tava falando do meu pai, né? Meu pai fala assim, que no mesmo dia, só lê a letra dele, ele e Deus. No dia seguinte, só Deus, que nem Só ele. Deus, Aqui, ó, não dá pra mostrar pra galera, mas, cara, só um farmacêutico consegue ler isso aqui. O cara já sabe o prumo, né? E ele tem que ser da mesma década da dele, porque também tinha as caligrafias da época, né? As abreviaturas, né? E assim vai. Cara, muito bom. Muito bom. Agora, doutor, conta pra mim o seguinte. Fala lá. Onde que a galera te encontra? Como é que a galera bebe um pouquinho da sua fonte? Não, assim, ó... por favor. A minha fonte é grande, então se o cara digitar meu nome completo, André Evaristo Marcondes César, vai achar qualquer coisa a meu respeito. A rede social que eu uso mais é o Instagram, dr.andrecoluna. Digitou lá, tem lá, sou verificado. É o principal. Por ali você vai achar todos os meus contatos, site, YouTube, o que Lá quiser. que eu compro o livro também? Lá tem um link que leva no livro. Tem na Amazon. Tem na Amazon também. Tem na Martins Como vencer Fontes, na vida sendo apenas você. Exato. Agora, a parte da minha mochila, já que você já contou suas redes, eu já sei onde eu te encontro. Boa. E onde a gente vai trocar ideia. Se eu abrir a minha mochila para você jogar um livro, uma série, um pensamento, um comportamento, um hábito, o que eu carrego de André comigo aqui? Então, Além do seu livro que já tá na minha mochila. Legal, mas eu até separei uns que eu acho interessante. Eu acho que... Pega pra mim aí, Rita, por favor. Que eu vi porque eu queria... Eu falei... Não, meu celular, por favor. O celular. Você fez uma notinha? Eu peguei os 4 livros que eu acho que são fundamentais. Boa. Pra não ser injusto com ninguém. Eu acho que, são 48 Leis do Poder.
Tá. 48 Leis do Poder, Robert Greene. Tem uma das leis que eu mais gosto, que ele fala assim, que a gente não tem... O cara fala assim, sabe quem está falando? Aí a gente acha que isso é errado, né? Robert Greene já falou o contrário. Ele falou assim, veja com quem você está falando para você não ofender a pessoa errada. Entendeu? Que às vezes você vai ofender alguém que você vai precisar dele no futuro. Então, tipo, Entendi. entendeu? É um pensamento ao contrário. Entendeu? Saiba com quem você está falando para você não ofender. Tipo, não tem que precisar falar, sabe o que eu estou falando? Você tem que saber com quem você está falando. Eu acho que isso é Sim. legal. Eu acho que o livro secreto das habilidades de persuasão, de André Cunha, também é muito bom. 2 clássicos que eu acho que todo mundo tinha que ler e, apesar de serem clássicos, trazer para a vida contemporânea, que é A Arte da Guerra. A Arte da Guerra. A Arte da Guerra, de Mao Tse-tung, é inteligentíssimo. E O Príncipe de Maquiavel. E do mundo de investimento eu gosto, mas aí seria uma literatura em inglês, mas é The Tao of Trading, de Simon Rhee. Eu acho que esses daí são, assim, fundamentais aí para a vida do Você toma suas decisões a lá, a Arte da Guerra, Tomo, que é pensado. pensado. Tudo pensado, sim. Claro, Se alimenta, durma, planeje, descanse, conheça seus amigos, conheça seus inimigos. Eu acho que o autoconhecimento é fundamental, então você tem que saber quais são suas fraquezas, quais são suas habilidades, até onde você pode ir, entendeu? Para você não se atirar de cabeça numa coisa que é ruim. E o autoconhecimento é uma das coisas mais dolorosas que tem, é você ter Sim, o autoconhecimento. sim. Ainda estou na fase de me autoconhecer, acho que Você faz terapia ou não? faz pouco tempo. Eu tinha até que um preconceito a respeito disso, aí precisei fazer, eu gosto. É libertador, cara, Eu terapia. gosto. É libertador, cara. Me ajudou a destravar várias coisas. Não, E mas eu acho assim, como tudo na vida, você tem que sentir essa necessidade, né? Sim, Por exemplo, assim, eu não falaria para todo mundo, ó, vai lá fazer terapia. Eu aconselharia assim, tenha amigos, pense a respeito, fale com você mesmo, confie no seu pai e na sua mãe. Ah, eu preciso. Então, se você sente essa necessidade, vai atrás, que é um caminho excelente. sim. E, lógico, um pouco do que você disse aí também, a gente tem nos mandamentos ali já. Você é cristão, Eu sou cristão. se a gente pegar os 10 mandamentos, Então, é a base, né? é a base para É a qualquer base, coisa. É a base. Acreditando ou não, se tem um Messias, Não, sim. né? Não, assim, se você fizer o que o mandamento diz, não, já a Bíblia é um dos livros de psicologia mais belíssimos e completos que existem. Sim. Eu tô lendo a Bíblia agora porque eu dou aula para uma escola judaica. Que legal. E o Pentateuco e o Velho Testamento é base Sim. É a total base de tudo. pro judaísmo, né? E a gente tem o Novo Testamento. A gente pega o Velho Testamento e continua com o Novo. E continua já com a figura de Jesus Cristo existindo. Para Sim. eles não existe, para nós sim. Mas se você já esteve lá em Israel, Não. você vai em Israel, eles provam que Jesus Cristo foi uma figura que existiu. Você vê, tipo, onde foi crucificado, os artigos romanos, é comprovado que ele existiu. A diferença é que, para os judeus, Jesus Cristo foi um grande filósofo. Para os cristãos, foi o Filho de Deus. Sim. E para os muçulmanos, ele foi um dos profetas como Maomé. Sim. Então, assim, as 3 religiões acreditam que ele existiu. Só tem interpretações diferentes a respeito que é de a quem foi ele. parte que eu falo para todo mundo, cara. Você escolhe aí quem te representa a interpretar. Eu consulto a Bíblia diretamente também. Exato. Eu sou auto... Não, exato. Mas o que eu acho que é o mais interessante das 3 grandes religiões monoteístas, e acho interessante e acho A estúpido gente ao foi mesmo longe tempo. nesse podcast. Eu acho interessante e acho estúpido ao mesmo tempo. Porque, assim, se o cristão, o muçulmano e o judeu acreditam que Deus é um só, o mesmo Deus é um só, pô. Se ele é um só, ele é um só. Sim. Assim, não tem como o meu... Se eu acredito que só existe um Deus, não tem como o seu ser diferente do meu, você só tem um. Sim, eu só chamo ele diferente. Já Eu diferente, Javé, o interpreta outro Alá. E o outro Jesus, ou Deus mesmo, Javé também. Então, assim, são interpretações diferentes, criadas pelo homem, entre aspas, do Deus que você acredita que é único. Então, como você pode matar o seu irmão por ódio religioso se você acha que o Deus dele é o mesmo que o seu? Não faz... Assim, não. Às vezes, talvez na cabeça de alguém faça sentido. Mas na minha não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Assim, eu acho que assim, intolerância religiosa é uma das coisas mais estúpidas e sem sentidos que existem. Tipo, assim, não estou dizendo do ponto de vista do fanático religioso. Estou dizendo do ponto de vista assim, racional. Não faz sentido eu odiar você porque você pensa diferente a respeito do mesmo Deus que é o meu, pô. Sim, sim. Que a gente só trocou o nome em si. Exato. E justamente eu por estar próximo, cara, e a sinagoga... E parabéns por ter esse trabalho espiritual. Cara, é muito legal. E assim, tem um amigo meu também que ele diz assim, mesmo que Jesus seja uma farsa, né? Sim. O Denis, mandar um abração pro Alf lá. O Denis, ele fala assim, mesmo que Jesus seja uma farsa, que ele não exista. É uma farsa belíssima, Mas né? se você fizer tudo o que tá escrito Exato. que esse cara deixou, Exato. já é bom pra caramba, cara. Exato. Não, e assim, às vezes eu fico pensando assim, eu gosto de pensar a religião. Eu li 2 vezes a Bíblia, do começo ao fim, 2 vezes. Os 2 testamentos. Os 2 testamentos. Uma vez eu li como se eu estivesse lendo uma fábula,
Então, assim, ali é uma história de fábula que eu tenho que pegar a missão, a interpretação positiva Você daquela... tentava dar sentido para o que você estava lendo. Não, eu tentava ler como se fosse uma fábula, como se fosse tipo uma história que foi criada para que você tirasse um sentido. E a segunda vez eu li como se eu estivesse lendo algo literal que realmente aconteceu. Foi duas experiências assim, extremamente gratificantes. Mas se você for pensar do lado racional, se você morrer e acabou, a vida é muito superficial, pô. Que assim, eu posso ser um monstro, fazer tudo de errado, aí eu dou um tiro na minha cabeça e acabou. Tipo, eu não tenho que pagar por nada. Assim, Zerou? Zerou o jogo. É. Eu acho muito superficial. Então, assim, eu acho que é que nem um avatar, né? Você, pum, acorda numa realidade diferente. Você acredita em Acredito, conscientização também? O que seria? Conscientologia, na O verdade. que seria? Na verdade, você tem alma e consciência. Ela passa para outro corpo. Eu acredito. Eu não sei se eu não sei se eu acredito que a gente, assim, eu não tenho uma visão muito grande disso, mas assim, o que eu acho é que assim, que você morre e acorda. Em outra carne? Não, em outro plano. Em outro plano. Agora, o que eu tenho dúvida, assim, porque não é o que a Bíblia diz, né? Mas eu não sei se, assim, se a gente viria outras vezes para viver outras experiências. Acho essa ideia, assim, extremamente, assim, acalantadora, entendeu? Então, se você pudesse, por exemplo, assim, aqui fosse como uma escola, que você vem várias vezes para ir aprendendo. Pô, eu acho essa visão linda. Não é o que, não sei Talvez se é a real. versão do André agora é uma de 10 tentativas em outros corpos e almas que passaram. Eu acho que você vem aprendendo. Por exemplo, assim, eu acho muito bonito essa coisa assim, por exemplo, assim, eu tive um inimigo mortal, aí ele vai voltar numa outra encarnação como meu filho para eu aprender a amar quem era meu inimigo. Eu acho bonito isso. Não sei se é assim, mas acho bonito. Agora, eu tenho plena certeza, para ficar para todos os espectadores, para ficar para a eternidade, que quando você morre, você acorda numa realidade que a vida não acaba assim. Porque eu vi muita gente morrer. E a morte, ela não é o fim. Isso é uma coisa Você vê que quando você vai pegando muita experiência na medicina e tal, você vê que é interessante. Às vezes o cara está com uma dor excruciante, mas quando a morte chega, a face muda, pô. Parece que o cara encontra a paz. Você já teve um paciente que morreu na sua mão? Já vi várias pessoas, já vi algumas pessoas morrerem. De dar o último suspiro mesmo. Alguma pessoa grave, acidente, eu já vi assim pessoas morrerem e todas parece que em determinado momento a paz chega. Caraca, isso é uma coisa doida, porque assim, só quem é médico pode dizer e viver. Meu, e tem uns estudos muito interessantes. Tem um psiquiatra, se não me engano foi um psiquiatra, que ele pegou um caso, ele começou a estudar pessoas com essa experiência de quase morte. Aí as pessoas vinham e contavam que saiu do corpo, ele foi pegando muitos relatos assim, extremamente semelhantes. Se a pessoa procurar, vai achar a fonte. Mas a história é essa. Aí o que ele fez? Ele foi escondido no hospital, pegou aquelas prateleiras assim do centro cirúrgico de reanimação, ele chegou em cima da prateleira, colocou uma cadeira e escondido ele fez alguns desenhos. E não contou para ninguém que ele fez aqueles desenhos. Aí ele começou a entrevistar as pessoas que passaram por quase morte naquela sala. Aí o cara falou, se eu saí do meu corpo, o cara, você viu o quê? Não, eu vi isso. E na prateleira tal? Não, na prateleira tal tinha um desenho, estava escrito o quê? Estava escrito aqui. Então, ele comprovou pelo relato que as pessoas, aquela experiência, elas viram que não podiam ver. Isso é super famoso, só procurar aí que tem. Caramba, doideira. Essas são as coisas entre o céu e a terra que a gente não vai ter explicação. A gente falou de tudo aqui, né? Quem ficou nesse podcast, empreendedorismo, medicina, dor na coluna, a gente passou por tudo isso. Agora, doutor, @dr.andrecoluna. Isso. O que eu vou encontrar de conteúdo no dia a dia do seu Instagram, além das fotinhas da festa hoje da Gabi? Então, sabe o que acontece? Pô, eu acredito nisso, por exemplo, que rede social é para ser uma coisa social. Então, assim, quem acompanha lá vai ter um pouco do que é minha vida. Lá tem tudo. Quando eu vou para a Amazônia, tem minha família, tem o que eu acredito, tem minha parte espiritual, religiosa. Mas o pessoal sempre faz questão de jogar muito conteúdo que tem da área médica, saúde. Tem Muay Thai lá também, algum dia. Tem Muay Thai, Jiu-Jitsu, Judô. Tem a parte motivacional. Legal. Entendeu? @dr André Coluna. Coluna. Agora é um momento que a gente encerra. Olha, para minha audiência aqui, se você veio pelo Dr. André, se você tá aqui falando, quem é esse gordinho careca que tá aí entrevistando o doutor? Cara, eu sou podcaster há 12 anos, há 7 eu faço o EmpreendaCast, um podcast honesto, com histórias empreendedoras de verdade, carreiras, curiosidades. Tudo que eu tenho vontade de perguntar, eu aproveito esse tempo precioso que eu tô tendo aqui com o André para tirar todas as dúvidas e o que eu gostaria de perguntar, com certeza alguma coisa eu tirei para vocês, se eu te dei algum insight,
Eu fico muito feliz por isso. Segue aqui, sempre vai ter um maluco e uma maluca empreendedora passando por É aqui. isso aí. Doutor, esse é o momento que você fecha olhando para aquela câmera e você vai deixar... agora a gente consegue eternizar isso aqui Sim, na nuvem, hoje na internet. a gente fica eternizado. A Gabi hoje que está na sua festa de aniversário, com 14 anos, e o Andrezinho de 9. E a Mariana, Minha esposa, sua isso. esposa. Deixa um recadinho para eles, aí a gente encerra do então, meio. Não, aí você tá pegando num... Não, peguei. Não, aí você peguei. pegou num legado que, assim, o pessoal que me conhece sabe que, assim, que não tem nada pra mim que é mais importante que minha família. Eu morreria por qualquer um deles, assim, sem nem parar pra pensar. Hoje é aniversário da minha filha, meu filho, eu costumo dizer que é o maior prazer, porque você vê você de novo, né? No filho homem, eu vejo você de novo. Minha esposa deve ter essa sensação com a Gabi. O Andrezinho é uma recópia. É uma recópia, não é que sou eu escrito. Parece a mãe, mas... Remasterizado. A Gabi é uma princesa, né? Uma criatura muito mais evoluída do que eu, assim, sem dúvida nenhuma. E a minha mulher, eu sou casado com ela há 18 anos. Casei 2 vezes ainda. Casei com 10 anos e eu fiz outra renovação de voto. Então, assim, não tenho nem o que falar dela. É a base de tudo. E outro dia eu me perguntaram assim, pô, mas você faz tanta coisa ao mesmo tempo, tal. Como que você consegue? Eu falei, porque eu tenho família, meu. Então, tipo, eu não tenho... base. Tem coisas que eu não tenho com que me preocupar, entendeu? Eu sei que eu vou voltar todo dia para a mesma casa, para o mesmo ambiente, para a mesma estrutura. Então, Vai dirigir seu carro, vai para o ABC. Você mora no ABC? Eu moro no ABC, moro em São Caetano. São Caetano. Não é a cidade das multas, não. É Santo André, né? Que é Santo André, a cidade das multas. ABC é uma cidade que tem, assim, tem um excelente DH, uma cidade ótima para viver. É como se fosse um bairro de São Paulo. Então, você mora num bairro com a característica de uma cidade de interior, só que você tem as comodidades que tem em São Paulo. É muito bom. É bom. Muito bem. Gostou desse podcast? Pô, adorei. Papo? Vamos marcar o próximo depois. 1h40. Pra gente pegar esse tema e aprofundar mais essas Vamos. coisas aí. Tem vários outros temas que a gente pode fazer. O EmpreendaCast, ele tem aberto, né, para todo tipo de tema, de conversa. A gente, lógico, vocês me pegaram uma fase muito mais próxima com Deus, porque eu tô lendo a Bíblia, mas eu acredito em tudo, eu converso com tudo, eu aceito tudo. Eu acho que esse é o grande barato de você ter como discutir qualquer assunto com profundidade, ou se não tiver profundidade, com que a pessoa possa... Né? Eu tive uma aula de investimentos aqui e a regrinha do 100... Você gostou, né? É uma média, mas é uma média que você... O livro ele é todo baseado nisso. São coisas simples que você consegue aplicar, porque não tem que ter uma reprodutibilidade. Né? Sim. Ó, naquela câmera central, vamos dar tchau pra galera. Valeu, Até galera. a próxima. Até a próxima, fiquem com Deus. Valeu! Muito bom. Muito bom. Vamos tirar uma fotinha, assim. Foi ótimo, né? Ótimo, uma delícia, cara. Dá pra gente ficar conversando de tudo aqui. Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedora. E olha só, eu te faço um convite a conferir os meus patrocinadores que deixam tudo isso aqui de pé. O primeiro deles é a Italian House. Os caras conseguiram colocar macarrão de qualidade, saboroso, dentro de uma caixinha. Você pode pedir aí pelo seu aplicativo de comida. Com certeza tem uma Italian House perto de você. Vira e mexe, eu tô nos episódios com o bonezinho deles e tudo. E assim que acaba as gravações, eu vou comer Italian House. Depois eu tenho a Tua Operadora. O meu celular funciona 5G. É isso aí, meu amigo, minha amiga. 5G já funciona muito bem pela Tua Operadora. Você nunca mais vai ficar sem conexão. Os caras são do Sul com atendimento diferenciado e vão cuidar muito bem de você. Livre-se das operadoras que não prestam. Venha para a Tua Operadora. E olha, por último e não menos importante, quando você está andando na rua, você viu um carro branquinho com azul no teto. Ele está escrito Alto. O Alto é o carro que você pega em qualquer lugar. É só você desbloquear pelo seu celular, pegar o carro e andar por 10 dias, por 10 horas ou até por 10 minutos ou até 5 minutos. Quer andar rapidinho, quer pagar por quilômetros e por minutos? O Alto é a melhor opção. Tá precisando de uma Fiorino para sair da casa da sua sogra com todos os seus móveis? A Alto também tem. Você pode alugar uma Fiorino por minutos, por horas, por dias. Então, confere aqui embaixo todos os meus patrocinadores e se você quiser apoiar também, tem link aqui na descrição. Até a próxima e tchau!